Estamos ao vivo, a live iniciando às 20 horas do dia 15/5/2022. Esperar uns minutinhos para o pessoal ser notificado. Vamos lá. Vamos fazer essa live de duração de chegar até 1h30, que esse aqui vai ser uma live que muita gente vai querer ver depois, viu? A gente passar de 2 horas aqui, o pessoal não assiste, não. Vamos lá. Pessoal, quando vocês já forem entrando, deixa o joinha aí no vídeo e me fala de onde vocês são. Demora uns minutinhos para chegar as notificações da galera. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar aqui na live. Engraçado que quem tá spam muitas vezes não aparece aqui. Vamos ver. Ô, Luciano, ele tá fazendo frio? Tá, esfriou bem, viu, Samuel? Esfriou com força. Ó, começou a chegar a galera. Ô, o Mundo Selvagem tá aí, sempre participando. Um abração. Tamo junto. Paraná. Nossa, parece que tá frio, imagina o Paraná. Aqui em Goiás tá começando a fazer frio, viu? Ó, tem um conterrâneo meu aqui. O Raider. Tamo junto. O Lisandro tá aqui também. Paraná, coisa boa. E aí, pessoal, vocês também não saíram da live lá onde o Paulão tá participando? Tava tendo uma live agorinha. O Paulão fez uma participação, foi legal. Colatina. O Robson tá aí. Um abração, pessoal. O YouTube começou a notificar. Ô, Luciano, fala um oi pro pessoal, se apresenta aí. Fala, galera. Luciano Lara, do canal Beabá do Tiro. Eu sou promotor de justiça, 18 anos aqui no Mato Grosso do Sul. Sou instrutor de armamento e tiro. Sou competidor de IPSC, né? Produzo conteúdo para a comunidade InfoArmas. Sou colunista lá do InfoArmas. Trabalho numa promotoria dedicada ao tribunal do júri, né, aos crimes dolosos contra a vida, né, e gosto muito de estudar a legislação de armas, e dou aula na parte de direito penal, de processo penal, e na parte de balística também. E sou fã do Samuel Cote, estou sempre aqui amolando ele. Vira e mexe, estou dando uma força aqui nas lives, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu que sou fã do Luciano, cara, é um gênio aí no tiro esportivo, também nas legislação, né, nota 10. Inclusive, pessoal, até fazer a recomendação aqui para vocês do livro do Luciano Lara. Ele lançou o Papa Alfa. Esse aqui ele trata bem esse assunto, né? De defesa pessoal, porte de armas, um pouquinho de legislação. É muito interessante. É lançamento, viu, galera? Depois vocês dão uma procurada aí, Papa Alfa por Luciano Lara. E vamos lá? Bora começar essa live? O pessoal já começou a chegar aí. Galera, seguinte, a gente vai tratar um pouco do assunto de porte de armas, tanto o porte do CAC, né, que é um porte bem diferenciado, tanto o porte federal, quanto legítima defesa, reações, e vocês fiquem à vontade para deixar as perguntas aí no chat, a gente vai respondendo aqui na medida do possível, viu? E, Luciano, recentemente a gente teve um entendimento do STJ, né, em relação à guia de trânsito, né? Você podia explicar para a gente como é que foi essa novidade aí? Especificamente sobre a guia de tráfego, né? Porque era uma arma do tráfego ou trânsito? Eu sempre confundo. Confundo. A gente tem a guia de tráfego da Polícia do Exército, tá? A GT do Exército. A guia de trânsito é a da Polícia Federal. A da Polícia Federal. Isso, quando a gente tira, tá? Para o porte de trânsito, a gente usa a guia de tráfego, e para o transporte desmuniciado da Polícia Federal, a gente usa a guia de trânsito. Para facilitar, a lei também não nos ajuda, né? Nesse caso específico lá do STJ, a gente precisa destacar, Samuel, que foi uma decisão monocrática, tá? Foi apenas um ministro que deu uma decisão num recurso, num habeas corpus, tá? Então, é uma decisão de um ministro que entendeu que para aquele caso, que era um caso específico de um atirador que estava transportando a pronto uso, estava fazendo uso do porte de trânsito e tinha a guia de tráfego, só não estava com ela junto no carro, tá? Ele não estava portando o documento de porte obrigatório, veio a ser autuado, veio a ser encaminhado à delegacia, o Ministério Público analisou aquela situação e entendeu que ele não cumpria os requisitos do regulamento, né, que estabelece que para o porte de trânsito é necessário a guia de tráfego, denunciou, ele entrou com habeas corpus, o tribunal negou o habeas corpus, tá? Ele recorreu, no recurso não foi concedido,
a decisão, ele fez um novo recurso, tá? E nesse recurso, o ministro monocraticamente entendeu por bem que não se tratava de uma questão criminal, tá? E o absolveu, o que não é normal, não é natural, nem o trancamento de uma ação por meio de habeas corpus que os diga uma absolvição na forma com que foi dada, tá? É uma decisão bem atípica e é uma situação muito pontual, Samuel. Então, não é que não foi analisada a questão da guia de tráfego, que foi dispensada a guia de tráfego por porte de trânsito, nada disso, tá? O cidadão tinha a guia, só não estava com ela naquele momento. Resumindo, ele ia tomar o quê? Quanto tempo ali? Porte é 2 a 4 anos, né? Era permitido o calibre ou era arma restrito? permitida, era uma pistola Permitido. calibre .380 CP. Nossa, então o cara, de repente ele esqueceu um papel em casa e virou o bandidão que tem que ir preso, né? Esse é o nível da nossa lei hoje. A questão é que se trata de um crime formal, né, Samuel? E por se tratar de um crime formal, não se analisa qual que seria a utilização, qual que seria a intenção, nem nada disso. É tá ou não tá no porte, né? O porte é uma questão de direito, diferentemente da legítima defesa, que é uma questão de fato, o porte é uma questão de direito e, sendo uma questão de direito, você tem que estar cumprindo os requisitos legais. Eu entendo, e a gente pode conversar aqui sobre entendimento, posicionamento, intenções, eu entendo que a guia de tráfego é uma formalidade, tá? É apenas mais uma burocracia, tá? E não deveria estar prevista na forma com que está, tá? Mas é exigência legal, a gente não muda essa exigência pela nossa vontade, pela nossa intenção, né? Então não adianta eu colocar aqui a minha posição, que vale tanto quanto nota de R$3 nesse sentido. Eu falar que não precisa da guia de tráfego é chover no molhado. Está lá na lei, ela é necessária, e essa decisão só disse que não, nesse caso não foi crime porque ele não estava transportando. Com ele é a guia. Mas a gente tem que lembrar, Samuel, que há outras decisões, tá? Já houve decisões, inclusive, de condenação de CAC, porque ele portava aquela guia antiga que não tinha os escritos, os dizeres em vermelho, vale como porte de trânsito, tá? Eu cheguei a encontrar 2 decisões nesse sentido, confirmadas pelo tribunal, em que a pessoa foi condenada, porque, portando a guia de tráfego, ela não tinha aqueles dizeres que vinham em vermelho, vale como porte de trânsito. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Aprendendo a Operar, e ele tá me perguntando aí agora, eu não queria te interromper, Luciano. O livro seu, onde que o pessoal vai encontrar o livro? Coloquei o link aí para você no comentário, Samuel, tá no clubedeautores.com.br, tá? Se o pessoal pesquisar na Amazon tem também, na estante virtual tem também, tá? Mas lá no Clube de Autores ele tá, me parece, com o melhor preço, tá? Inclusive com o frete ele acaba chegando mais barato pro pessoal. O Luciano aí, ele até falou, se pode portar arma do acervo de carro, policial penal. Acho que não tem mais essa restrição. Não, a possibilidade das agências, ele trata do porte funcional, né? No porte funcional está autorizada a utilização de uma arma do acervo Sigma, tá? Uma arma do atirador, tá? Ele pode utilizar uma arma do acervo de tiro desportivo, tá? O que eu peço para o pessoal, o que eu faço por precaução, tá? Os integrantes das forças de segurança, eu sugiro que eles façam uma comunicação ao comando informando que estão utilizando aquele equipamento. Tá? Que não estão utilizando o equipamento da carga da corporação e estão utilizando um equipamento particular. Porque caso haja necessidade de utilização desse equipamento, pode ser questionado por que ele estava usando outro equipamento que não o da carga. Então, só para salvaguarda dos direitos dele, eu sugiro que ele mande um ofício para o comando informando isso aí. O Ricardo, só te atualizando, cara, é o seguinte, o Roberto da Tactical Weapons tá procurando essa peça pra caramba lá nos Estados Unidos, entrou em contato diretamente com a Ruger, que é a fabricante, não tem, a Ruger não tem, eles vão tentar produzir ela para mandar, mandou as fotos, mandou tudo o ocorrido, e eu também tô vendo com um armeiro aqui se consegue usinar, fazer essa parte que tá quebrada, então é uma dor de cabeça que tá daqui até nos Estados Unidos essa dor de cabeça, viu? É tudo por conta de um descaso total daquela companhia ali que financia o Sul da Paz. Pra você ter uma noção. O Rodrigo aí, um abraço, Rodrigo sempre participando. Questão de burocracia é só para desanimar e para deixar tudo mais difícil, viu? Tem muita coisa para mudar aqui para frente. Isso a gente vai mudar
colocando gente nossa lá dentro para mudar essas leis, viu? E também fazer a nossa parte. Olha quem tá aqui, Rubens Giordani. Ô, Rubens é feira, viu? Tava Rubinho, comigo ontem lá em Dourados. tá? Ô, bom demais. O Rubinho não para quieto, né? Mas em Não Goiás para. que é bom, ele não vem, não. De que você vem aqui me visitar, homem? Tô pegando um Ruger com ele também, o Giordani. É o cara dos Ruger, esse aí, ó. Ele é bom. E isso interessante que esse tempo atrás eu vi um cara bravo comigo que fala, porque Ruger não é marca ruim, não, é porque eu tinha mencionado um Ruger, umas pistolas Ruger, né? E comparei com a G2C. E aí o cara ficou bravo, mas na Ruger não é ruim. O problema é que eles nem sempre acertam a mão ali. Tem Não, igual mas acontece. tem uma Ruger, eu não lembro se é a Ruger Elite, ela vem inclusive com um sistema de mira laser, uma 9mm, eu não me recordo agora o modelo. Eu atirei com ela, inclusive, lá na Multigun em Itajaí, mas uma pistola muito bacana, muito bacana. E você falou que era seu sonho de moleque, né? O 338 Lapua Magno. Não, é o 556 da Colt, sempre foi. Mas a foto do meu canal aqui no YouTube, né? Lembrando o pessoal aí que puder dar uma chegada lá e se inscrever no canal. A minha foto lá, o tema principal lá é um Ruger Precision .338 Lapua Magno. Né? Mas não tá com a coronha quebrada na foto, não, né? Vamos voltar pro tema aqui. Marcelo, brigadão aí pelo superchat. Pessoal, eu agradeço todo mundo aí pelos superchats. Ajuda a valorizar o canal. O RPM do canal sobe muito com superchats. Esses RPMs é de acordo com... Quanto mais rentável as visualizações, mais o YouTube entende que aquele canal é valioso e começa a colocar propagandas de mais alto custo. Então, acaba beneficiando a pauta, né, em armas em si, acaba beneficiando quem cria o conteúdo e só alegria. Então, obrigado aí por estar sempre ajudando, viu? O Rui aqui também mandou, muito obrigado. Ixi, atualizou de uma vez aqui. Da Giordani, beleza. Tamo junto. E vamos voltar pro tema aqui, né, o Luciano? Senão Bora lá. a gente começou a falar de porte aqui e parou. E, Luciano, então, em relação a GT, muita gente faz a confusão. Eu já vi muita, inclusive autoridade, não sabendo da regra, né? Que já tá desde o ano passado, se eu não me engano, aqueles decretos. Desde 2021, desde abril de 2021, né, Samuel? Que não precisa de GT para transportar a arma desmuniciada. Isso Perfeito. aí muita gente não sabe dessa regra. Se você Sim, for andar com a arma. Foi no finalzinho do ano, né? Muita gente insiste, Samuel, em ficar se apegando às burocracias passadas. Né? Os decretos em 2021 estabeleceram tanto o 9846 quanto o 10.030, tá? O 9846, ele fala no artigo 5º, no parágrafo 4º, o 10.030, no artigo 52A, parágrafo 1º, e no artigo 82, parágrafo 2º, que o transporte desmuniciado de arma, munições, acessórios, tudo que você precisa para a atividade, você pode fazer com o CR ou o CRAF. Tá? É lógico, e a gente fala, quando o cara vai fazer com o CR, por que ele faria com o CR? Porque não está emitindo o CRAF. Tá? Uhum. Não está emitindo por qualquer razão o CRAF. Como é que ele faz o transporte desse equipamento numa renovação em que o CRAF vencido não foi renovado? Tá? Ele faz o transporte com o CR e ele leva a cópia do mapa. Porque se alguém for verificar com o CR, você não vê a validade daquele armamento, o registro daquele armamento, nem nada disso. O ideal é que ele esteja portando o CRAF, né, que tem os dados da arma, que tem a comparação do número de série, calibre, todas as informações que a fiscalização precisa. Mas se ele não tiver esse documento, pode ser o mapa, tá? Porque a lei estabelece CR ou CRAF, tá? A GT passou a ser somente a materialização do porte de trânsito. Então, se não for arma de porte, quer dizer, se não for arma curta, não tem GT. Para arma longa, não tem que pedir GT. Não tem que pedir GT, tá? Não tem região militar que já não autoriza o pedido de arma longa. Por quê? Não faz sentido. Você não pode portar arma longa, então você não precisa de GT de arma longa. Arma curta que você não for fazer o porte de trânsito, Samuel, você não pede a GT. Tá? Se eu tenho o porte Sinarme de defesa pessoal da Polícia Federal, eu tenho a minha arma que eu porto do Sinarme, tá? Ou eu vou utilizar uma arma curta do Sigma, que agora pode ser utilizado se for arma de uso permitido e se tem o CRAF no meu nome. Eu tenho uma arma no Sigma que eu vou fazer o porte.
tá? Utilizar no porte sem arma em defesa pessoal, com a cédula da Polícia Federal. Eu uso o CRAF do Sigma e vou portar essa arma. Eu não preciso da GT dessa arma para fazer porte de trânsito, porque eu vou estar utilizando o porte sem arma, tá? Então, se eu tenho uma arma curta que eu não vou portar, tá? Eu não vou portar aquela arma. Por exemplo, uma arma preparada para a categoria Open, tá? Ela tem alavanca de ferrolho, ela tem um headshot desse tamanho, um cano gigante com um compensador maior que ele, tá? Essa arma eu não vou portar. Eu não vou pedir GT dessa arma jamais, tá? Então, o pessoal precisa entender que esse documento é só para o porte de trânsito. O Magalhães até comentou aqui, ó, tem um segundo local de acervo, é afiliado ao clube, eu utilizo no final de semana. Ele quer saber se para ir no clube no sábado, pousar no segundo local de acervo e voltar transportando no domingo. Vamos lá. Esse transporte é o transporte a pronto uso, tá? Ele pode ir no clube do sábado e voltar no domingo, porque ele está no retorno ao local de acervo, tá? Ao local de guarda dele. Se o local de guarda ele está retornando só no dia seguinte, o exemplo que eu dou, eu pus até no livro, esse exemplo com relação ao porte de trânsito e ao transporte desmuniciado. Eu estou indo competir, tá? Esse final de semana, se der certo, a gente tem competição em Marília, tá? Eu estou indo competir em Marília, que são 350 quilômetros da minha cidade, tá? Lá no Clube do Lima, lá em Guaimbê, para o pessoal de Água Limpa lá, mandar um abração para a turma lá, vai ter uma etapa do Paulista esse final de semana. Eu vou para lá e eu vou dormir lá em Marília, vou aproveitar, vou lá na casa dos meus pais, vou dormir por lá esse final de semana. Eu vou retornar no domingo. No domingo, no meu retorno, eu estou retornando ao meu local de acervo, tendo ido para a finalidade, que era a competição no sábado. Eu volto no domingo portando, tá? Não tem problema, porque eu estou no retorno da atividade. Se eu tivesse condição, a prova é no sábado. Se eu tivesse condição de ir na sexta-feira para tirar só no sábado, Samuel, eu estou indo na sexta-feira para a atividade, eu vou no porte de trânsito. Eu durmo na residência dos meus pais, vou até o clube na finalidade e vou no porte de trânsito no sábado. Volto para a casa dos meus pais, eu estou no retorno da atividade, porte de trânsito. Da casa dos meus pais no domingo para a minha residência, porte de trânsito, porque eu estou retornando da finalidade. Comprovação de que eu estou fazendo isso, Samuel. Na ida, a cópia da minha inscrição para competição. Na volta, se Deus quiser, uma medalha ou um troféu. Tá? Se não tiver nada disso, o comprovante de participação na prova. Eu tenho comprovação da ida e eu tenho comprovação do retorno. Mandar um abraço aqui pro Alex e pro Marcelo, mandou aqui superchat, obrigado, viu? Não deixaram nenhuma mensagem. Agora, olha essa aqui, o Paulo mandou o seguinte: carro pode intervir em crime praticado com terceiros, legítima defesa de terceiro. Sim, tá escrito, inclusive está expressamente no artigo 25, né, do Código Penal, né? Expressamente. O artigo 25 fala que, usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, o agente estará em legítima defesa. Você vai estar com um porte de trânsito fazendo a defesa do seu acervo e você vai estar atuando em legítima defesa de terceiro. O que o pessoal precisa entender é que, primeiro, você está naquele ponto com um porte irregular que é o seu porte de trânsito. Isso aí é questão de direito. Utilizar o meio necessário para repelir injusta agressão atual de terceiro, você estará em legítima defesa, que é uma questão de fato. Ali naquele momento em que você está agindo para legitimado a agir defendendo o terceiro, pouco importa a cor do CRAF, Samuel. Se é Tsunami, se é Sigma, se não tem CRAF, tá? Esse final de semana, inclusive, aqui na minha região, houve uma situação em que um cidadão foi atacado, foi agredido, estava sendo assaltado, entrou em luta corporal com o bandido e tomou a arma do vagabundo, tá? E efetuou disparos contra ele. Ele agiu em legítima defesa própria, ele não estava armado, e a partir do momento que ele tomou a arma do vagabundo, que podia ser uma arma restrita, podia ser uma arma raspada, podia ser uma arma proibida, tá? Fosse a arma que fosse, naquele momento, ele estava se defendendo, utilizando o meio necessário, que era a arma que ele conseguiu do vagabundo, tá? E com isso ele vai estar em legítima defesa. Pouco importa a arma e qual que é o CRAF. No caso, ele pode agir, tá? Existem situações onde, por exemplo, você saca uma arma, ou você, no caso, vamos supor que tomasse a arma do caso ali do agressor, né? E apontasse, o cara se rendesse e tudo, e assim ele atirasse, aí já muda a conversa, né, Luciano? Mas o cara, mesmo desarmado, ele ainda vir para cima, você está em perigo.
O cara te dá um soco ali, um nocaute ou qualquer coisa, te pega uma pedra, se você está em perigo. Exatamente o que aconteceu aqui, Samuel, quando era um senhor, tá? Um senhor de idade, quando ele tomou a arma, ele estava contra 2 agressores. O outro estava com uma faca, veio para cima dele, e o que perdeu a arma veio para cima dele também para tentar tomar essa arma de volta, tá? O que a gente precisa entender com relação à legítima defesa, bem rapidamente, é que você age para fazer cessar a injusta agressão, tá? No momento em que não há mais agressão, você não está mais legitimado a se defender. Além dos requisitos que eu falei, que são 5, tem o elemento subjetivo, que é você agir somente para se defender. Se a partir do momento que você vê que não tem mais agressão e você passa a não mais querer se defender e querer agredir, aí você não está mais agindo em legítima defesa. Tá? É aí que começa a questão do excesso, a discussão do excesso doloso, culposo, exculpante e por aí vai. Mas importante saber que você está agindo para se defender. Se ele tivesse tomado a arma e a pessoa tivesse se rendido, ou perdi, entregou e tal, deita no chão, espera a polícia chegar, acabou a autorização para defesa, tá? Se você saca uma arma à ponta e o cara larga, tá? Não tem mais agressão. O cara continua vindo para cima de você, não acredita que a arma é real, não acredita que você vai atirar, vem tentar te desarmar, tá? Tá em número maior de pessoas, ou o agressor é muito mais forte e pode te subjugar, você ainda está em legítima defesa. Acontece muito isso, muito isso. O cara pensa, não tem coragem, ou não... e vai para cima, vai para cima. Sim. Então, o Jonathan aqui mandou o superchat. Obrigado, Jonathan. Boa noite, Carta do Ceará. Ele aporte, pessoal, para uso diário no trabalho. Composto iniciar o processo com sucesso. Não existe receita, Jonathan, do sucesso aqui, não, viu? Existem algumas formas de você aumentar a sua chance não fazendo errado. Então... A gente teve no ano passado, Samuel, apenas 12 mil pedidos de porte, tá? 12 mil no Brasil, tá? Eu recebi os dados aí da quantidade de CACs que nós somos, de CRs ativos, pessoas físicas, somos 607 mil. Recebi essa semana do Exército Brasileiro a informação, tá? Nós tivemos 180 mil armas vendidas, salvo engano, no ano passado, tá? E nós tivemos apenas 12 mil pedidos de porte realizados na Polícia Federal. Tá? É interessante aí a questão que ele colocou, né, que ele quer para o uso diário no trabalho. Veja bem, você pode ter o porte deferido em razão da sua atividade de risco, mas a depender qual que é o seu trabalho e qual que é a sua função no trabalho, você não vai poder estar portando a sua arma no trabalho. Tá? Porque o porte de arma para defesa pessoal, ele é restrito. Tá? Tem uma série de restrições pelas quais passam todas as pessoas que portam arma, seja porte funcional, seja o porte de trânsito, o porte de caça para subsistência, todos eles são restritos e limitados, Samuel. Ele não poderia estar com a arma num local aglomerado, tá? Ele não poderia estar com a arma num local, por exemplo, que ele não tem autorização nem se ele fosse proprietário, tá? Tem que ver qual que é a função dele. Por exemplo, tem pessoas tirando em razão das suas atividades funcionais, funcionários públicos, e que estão utilizando esse equipamento na atividade. Se a atividade não tem a previsão do uso de arma, a pessoa não está autorizada a, como funcionário público, utilizar aquela arma no serviço. Tá? Então, tem essas restrições que o pessoal às vezes não entende. Eu trato isso aí no livro, eu falo, quando eu falo do porte funcional, das restrições do porte funcional. Porque uma coisa é estar previsto na lei que aquela função pública é desempenhada com o emprego da arma de fogo. Aí há o porte funcional. Outra coisa é aquela pessoa conseguir, particularmente, o porte para defesa pessoal, que ela vai poder utilizar, mas não no expediente. Tá? Ela não vai poder estar na repartição pública, ela não vai poder, durante a atividade, estar utilizando, e sim na ida e no retorno, como ele obteve o porte. Tá? Isso aí o pessoal às vezes não se dá conta, e eu trato tudo isso no livro. O Marcelo aí até mandou um salve de Vila Velha, do Espírito Santo. Eu já ouvi falar, acho que tem uns amigos meus lá, viu? E o Lucas, brigadão, viu? Tamo junto. Eu sou pessoal, muita gente ainda não sabe, até porque eu não fico divulgando demais, e também não é período para isso, né? Mas eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui em Goiás, que é o meu estado. Muita gente pensa que eu sou de São Paulo ou de outro estado, não, eu sou de Goiás, Goiânia. E obrigado, viu, Lucas? Tá sempre apoiando, tá assistindo. Rodrigo, arma curta dá para ser portada, viu? Arma longa não pode. E aqui, lá nos Estados Unidos dá. Aqui não dá, não.
Aqui tem Arma certo. longa tem autorização de porte de arma longa nas atividades policiais, membros das forças policiais das forças de segurança tem autorização do emprego de arma longa para o porte, arma portátil, né? Mas a regra, o civil é arma curta, arma de porte, tá? Arma de porte é arma de mão, revólver ou pistola, tá? Ó, o Marcelo tá aí. Isso aqui é interessante. Provavelmente já deve ter visto algum caso similar, né, Luciano? No caso, um ladrão tá fugindo com um roubo, né? E a vítima atira ali para o ladrão parar de fugir. O que acontece? Lesão corporal? O que viraria isso aí? Vamos lá. Eu fiz um artigo no InfoArmas, até estava perguntando como é que estão os artigos lá. Eu fiz um artigo no InfoArmas no mês de março, legítima defesa da propriedade, legítima defesa da posse e da propriedade, tá? Você tem autorização para a utilização da arma de fogo. Lembra que eu falei dos requisitos do artigo 25? Quem usa moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Não está falando que tipo de direito. Predominantemente, a utilização da legítima defesa se dá para a defesa dos maiores bens que a gente tem, vida e integridade física, mas não está afastada a possibilidade do emprego da arma de fogo para a defesa da propriedade. Tá? Eu fundamento a posse de armas, o direito ao porte de armas e a legítima defesa no artigo 5º da Constituição, que estabelece que são direitos individuais a vida, a segurança e a propriedade. Tá? Como é que você faz a defesa desses seus direitos, Samuel? Se não com meio de emprego de um equipamento, equiparador de forças por excelência, e que vai me dar garantia de potencial sucesso nessa defesa, que se não, com o emprego da arma de fogo. Tá? Se alguém estiver roubando você foi rendido, o cara falou, me passa o carro ou a vida. Tá? O cara entra no seu carro apontando uma arma para você, sai apontando a arma para você, quando dá a janela de oportunidade, você saca e reage. Tá? Você está reagindo porque você está tendo contra você uma arma apontada, você tem o risco dessa pessoa, mesmo estando saindo com o veículo, voltar e disparar, como não é incomum e como a gente já viu acontecer, tá? Que os vagabundos dão a volta e mata porque a pessoa ligou, pediu socorro, gritou, fez alguma coisa, tá? Como também você está impedindo a inversão do ônus da posse do bem, tá? Porque a partir do momento que você perde a esfera de propriedade daquele produto, tá invertendo a posse, deixa de ser seu e passa a ser dele. Você tem que defender esse seu direito, você faz com o emprego da arma de fogo. Aonde você vai atirar, como você vai atirar, quantas vezes você vai atirar, tudo isso vai ser analisado. Legítima defesa é questão de fato, como eu coloquei para você, tá? Vai depender da forma com que foi feito. O cara vai dar um tiro na perna. Vamos lá, o cara está sentado no seu veículo, se afastando com o veículo. O tiro pegou na perna, não é que você atirou na perna. Né? Foi o suficiente para fazer com que ele parasse e não levasse o seu veículo, entregasse e impedisse o crime? Perfeito, você não responde por nada, é legítima defesa. Tá? No caso, vamos fazer um outro exemplo para a gente poder tratar dessa questão. Você está saindo da sua casa, deixou na frente da sua casa a sua bicicleta, Samuel. Ela estava encostada na árvore. Tá? Você está saindo da sua casa e você vê que tem uma pessoa pegando a sua bicicleta. Ele está de costas, desarmado. Você pega, mete 3 tiros nas costas dessa pessoa. É legítima defesa? Não me parece necessário dar 7 tiros nas costas de uma pessoa para impedir o furto de uma bicicleta. É um furto. Ele não te rendeu, ele não anunciou assalto, ele não te ameaçou, ele simplesmente estava levando o seu bem ali. Tá? Então, todas essas questões têm que ser analisadas. O fato dele dar um tiro na perna do cara fugindo vai fazer com que ele responda por lesão corporal? Não. Seria disparo de arma de fogo, seria, que é um outro crime, tá? Seria tentativa de homicídio, eventualmente. Isso aí teria que ser analisado. Mas em que condição que ele deu? Para evitar que o bem fosse subtraído? Não me parece que ele tenha agido e tenha que responder por isso. Tá? Ele poderia atirar em outra parte do corpo? Iria impedir a prática do crime contra ele se ele fizesse esse disparo? E eu vou colocar uma outra questão, só para pôr fogo aí colocar no mais fogo, tá? Pôr fogo no parquinho, era isso que eu ia falar. Vamos pôr fogo no parquinho, então. O cara te rende num semáforo, você está com uma motocicleta. Ele vem, põe a arma em você, desce, a moto é minha, tá? Senão eu vou te matar.
você desce, você está armado, você pensa até em não reagir. No momento em que ele está saindo, ele leva a arma por cima do ombro aqui e dá uma olhadinha para você para ver se você está fazendo alguma coisa. Você manda um disparo por trás. Você atira nas costas, você não atira pelas costas. Uhum. Você atira nas costas porque ele está fazendo pontaria por cima do ombro, em cima da moto, acelerando com outra mão. É excesso? É errado você ter efetuado esse disparo? Você atirou pelas costas, na crocodilagem, na maldade, ou você atirou nas costas porque era o que estava aparecendo com a forma com que ele estava fazendo pontaria contra você? É questão de fato, vai ter que ser analisado caso a caso, Samuel. Não, não precisa nem dar dando uma olhadinha, não. Eu tenho amigo policial, eu já contei esse caso aqui várias vezes em live. O policial deixou de atirar num assaltante, tava fugindo, subiu numa moto, e aí o policial baixou a arma, né? Ó, o cara tá de costas, o vagabundo só fez isso aqui, ó. O tiro pegou a poucos centímetros da cabeça dele. O cara nem olhou para trás, ele simplesmente fez isso aqui, apontou. E aí pensa. O nível de acerto da vagabundagem, né? O cara não treina, o cara não tem a assiduidade que a gente precisa ter para ter um mínimo de pontaria de precisão, né? O cara vira para trás, manda o teco, pega na cabeça de um pai de família, de um trabalhador da segurança pública, né? E isso às vezes é esquecido, né? Uhum. Então o cara tá sendo ameaça, independente se tá de costas ou tá de frente, ele é uma ameaça. Isso aí o pessoal tem que ficar muito atento. Não dê sorte ao azar. O William até perguntou: posso me defender em casa com armas do CR? Aí arma do Sigma, né? Ele quer dizer. Do Sigma, e entra até a questão, né, de defesa do acervo também, né? Que o Exército também entende a defesa do acervo e tem a defesa própria também, né? Que o artigo 111 do confusão decreto 2030, o artigo 111, inciso 10, ele restringia a utilização das armas do Sigma para defesa pessoal, para o porte e qualquer outro tipo de aplicação. Hoje, ele faz essa restrição fora das previsões regulamentares. Por quê? Está autorizado a você utilizar a arma para o porte de trânsito, para a defesa do acervo, no trajeto, no transporte, né, na finalidade de treinamento, competições e abate. Tá? Se está autorizado isso aí, já não tem mais a restrição da utilização no porte, tá? Porque já tem essa autorização expressa. Mais que isso, está autorizado que você, tendo o porte sem arma para defesa pessoal, que você utilize uma arma do Sigma que esteja com o CRAF em seu nome, desde que ela seja de uso permitido, na defesa pessoal. Você está portando a arma para defesa pessoal, uma arma do seu acervo de atirador desportivo, tá? Do Sigma. Mais que isso, se você pode fazer a defesa do seu acervo quando você está indo ou voltando da sua atividade, que se o diga fazer a defesa do seu acervo na sua residência. Qual que é a ressalva com relação à utilização dessa arma na defesa pessoal? Para fins de fiscalização, as armas têm que estar armazenadas desmuniciadas. Lembra do sistema MAC? É sem munição no carregador. É municiar, alimentar e carregar o sistema MAC, que é o que o Exército utiliza. Então tem que estar sem munição no carregador. Como é que você vai fazer essa defesa do acervo, então, Samuel? Rapidinho você vai municiar, rapidinho você vai utilizar e você vai justificar dessa maneira a utilização. Não estava guardada municiada, mas eu fiz rapidamente o procedimento e tá tudo certo. Você vai usar do seu meio necessário ali para se defender, lógico. Então, sim, você rapidamente ali, né? O pessoal aqui não é burro, né? Mas isso eu não posso dizer, São. Quando for agendada a fiscalização do Exército e que eles forem conferir o seu mapa, né? Tá ali no Papa Alfa, tá? Quando for agendado e eles forem fazer, aqui na a região militar que eu tô, a nona região, todo ano tem fiscalização do nosso acervo, Samuel. Eu já tive 2 vezes num ano, tá? Repetiram a visita 2 vezes. Quando for essa visita, todas as armas que forem apresentadas, e se eles forem verificar seu cofre, esteja com todos os carregadores desmuniciados. Esses dias teve uma pessoa que me contou, Samuel, que esperou o pessoal do Exército para fazer a vistoria com uma arma pronto uso, fazendo a defesa do acervo ali. Quando o Exército chegou, por óbvio, aquilo não estava regular, ele teve uma advertência ali com relação a esse tópico, né? No Exército, pessoal, tem advertência, tem multa, né?
e acho que uma das piores ali é a cassação, né? Do CR e tudo. Geralmente dá uma advertência ali, às vezes o cara dá um vacilo. Tem muita gente no exército que é bem compreensiva, outros nem um pouco, né? Mas não dá para brincar com a sorte, não. E uma coisa que eu já vi algumas pessoas também até perguntarem, pô, o exército chega na sua casa, ele vai olhar tudo. Geralmente, pessoal, em vistoria, você pergunta, ó, o que você vai olhar? Fala a arma e tudo que já mostra. Você vai lá e pega e mostra. Tem gente, não quer dizer que ele tem livre acesso total à sua casa. Lógico, tem gente que deixa bens, dinheiro, joias em cofres. Você não vai chegar lá, pode olhar tudo aí, né? Assim também não, viu, pessoal? Não, eles chegam com muita educação, com o seu mapa com conferência, verifica todo o mapa. Normalmente o pessoal chega a pôr luva para pegar no equipamento, né? Para não atrapalhar, para não prejudicar, para não estragar. Né? Sempre são de uma gentileza e de uma cortesia assim, exemplares, tá? Pede a conferência, verifica as suas máquinas de recarga, verifica os locais, bate foto dos equipamentos que você tem de segurança, né, que tem a sala cofre, ou que você tem o cofre, o que é que você está utilizando. Isso aí vai tudo para o laudo de vistoria e representa efetivamente a realização daquele ato pela organização militar, pela OM ali que te fiscaliza, né? Uhum. Em questão de vistoria, pessoal, você também pode. Uma coisa muito importante. No passado, acho que já tem uns 2 anos que eu vi isso daí. Tinha gente se fingindo ser do exército para fazer vistoria, vestia roupa camuflada e tudo, né? Tocava a campainha na sua casa sem avisar, sem nada, do nada. Ah, aqui é o exército, vem fazer vistoria. Pessoal, isso não é o exército, viu? Você é assaltante se passando pelo exército. Quando você é CAC e caso aconteça alguma vistoria, eles vão te informar antes. Eles têm agendado a vistoria. Agendado. Vistoria, tá? Para evitar, inclusive, e aí é uma questão que é sensível, para evitar a exposição do CAC, eles vão faz anos fazer a vistoria, tá? Exceto em clubes, em sede de clubes que eles vão todos paramentados, né? Todos uniformizados, está na sua residência, até para não chamar atenção, seus vizinhos talvez não saibam que você é CAC, o pessoal ali do seu condomínio não sabe que você é CAC, eles vão em veículo descaracterizado e vão paisanos, mas vão previamente agendados. Você sabe o dia e hora, você marca com eles a vistoria com 24 horas de antecedência, né, para não ter nenhuma surpresa negativa nesse sentido, porque chegou a ter casos de pessoas passando pelos representantes do SFPC querendo fazer vistoria. Tá? Deixa avisado na sua casa que se chegar alguém de supetão falando que é do Exército fazendo vistoria, fala, ó, o Exército não tem nada que fazer aqui não, porque não tem nada do Exército aqui. E, inclusive, a última vistoria que eu recebi, nenhum deles estava com nenhum tipo de roupa de exército. Era calça jeans, camiseta normal. Faz anos. E eram as pessoas que eu sabia. Se apresentar, disseram ali, deixou agendado tudo, normal, viu, pessoal? Porque esse COP ele já estava sendo aplicado há 2 anos atrás. Eu tenho 2 anos que eu não escuto mais nada sobre isso. Não tem mesmo. Johnny, brigadão aí pelo superchat. Ele fala que antes de pedir o porte, né, o amigo de tal loja de arma quer saber qual regulamentação e legislação deve conhecer para saber quais as restrições. Antes de pedir o porte, você tem que saber toda a legislação necessária. É obrigação do atirador, é obrigação de toda pessoa que quer ter uma arma de fogo ter conhecimento da legislação. Preciso ser formado em direito? Preciso saber ao pé da letra toda a interpretação? Não. Você tem que saber o mínimo necessário com relação à posse, com relação a transporte, com relação a registro, transferência, tá? E se você quiser começar a saber a esse respeito, tá aqui, ó. Papa Alfa, porte de arma para defesa pessoal, faço um apanhado aqui da legislação, faço a comparação com a legislação americana e o sistema americano, né? Falo quais são as atitudes, os comportamentos, o que você precisa saber, o que você precisa fazer. Acompanhe a gente no InfoArmas, todo mês vários autores publicam vários artigos a respeito de análise de legislação, comportamento, treinamento, tá? Eu elenco no livro, Samuel, 4 princípios do porte de arma. O mindset, né, a mentalidade de combate, o conhecimento, e aí entra a informação, o saber a legislação, até onde você pode ir, o que você não pode fazer, o treinamento, tá? E efetivamente o julgamento, que é com todo esse conhecimento, treinamento, com sua mentalidade de combate, saber se vale a pena mexer, até onde vale a pena ir,
né? Mais do que saber atirar, Samuel, é importante você saber quando parar de atirar, quando não atirar, quando se sacar. Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser conhecido e passa também pela legislação. E saber acertar também, né? Isso é importantíssimo. Atirar qualquer um dá conta. Acertar e com velocidade. O gatilho é fácil, né, Samuel? Ô, Lucas, olha, tem muito caso de legítima defesa com 454 Cazul lá no norte do Canadá, viu? De urso. O urso lá, ele vem para cima, quando ele tá com fome, ele vem para cima mesmo. E o pessoal usa muito esse calibre lá. 500 SW, Magnum também é utilizado. Agora aqui no Brasil, cara, a situação é o que a gente tinha até falado, até o Luciano falou, você não tem como portar um calibre restrito na cintura, não dá. Legalmente não daria para porte. Mas se entrasse numa situação onde você só teria isso para se defender, teria legítima defesa, sim. O porte de trânsito, Samuel, pode ser feito com um calibre restrito. Se ele usa o 454 Cazul, pode. O porte de trânsito, você pode usar arma de uso restrito. Tá? Se você estiver portando um 1.44 Magnum ou um 1.454 Cazul, tá? Porque é a sua arma de porte, é a sua arma de backup para o manejo, por exemplo. Tá? E você consegue com 8,5 polegadas, 8,3/4 de polegadas, fazer um saque rápido ali e utilizar numa janela de oportunidade, tá? Não é isso que vai não caracterizar a legítima defesa. Mas eu vou contar um caso que eu já contei numa live que eu fiz com o Thiago, né, lá no Diário de Atirador, de utilização de uma carabina .4440, quando o cara tinha um .38, um revólver .38 SPL, tá? Ele efetuou só um disparo, uma pessoa que estava vindo para cima dele, tá? Fez pontaria, deu um disparo, pegou na cabeça do agressor, o cara com uma faca, já tinha esfaqueado outra pessoa, estava falando que ia matá-lo, vindo para cima dele, ele dá um tiro, derruba o cara cai com a faca na mão, cai, desmonte mecânico imediato ali, a faca fica na mão da pessoa, tá? Testemunhas viram que ele tinha esfaqueado outra pessoa, estava indo para cima dessa vítima, o cara dá um só tiro, foge, foi feito o arquivamento, foi promovido o arquivamento pelo Ministério Público, reconhecida a legítima defesa, o juiz não concordou, dizendo que não era necessário o emprego da carabina .4440, porque essa pessoa tinha disponível um revólver calibre .38 SPL. Houve um equívoco do magistrado nesse caso, porque ele considerou necessidade análise de qual meio a ser empregado, comparando uma carabina .4440 e um revólver .38 SPL, dizendo que tinha um calibre menos de energia, de menor energia, ou uma arma menor que poderia ter sido utilizada, quando não é esse o critério legal e quando não é essa a análise que deve ser feita, Samuel. Se eu vou utilizar uma carabina ou um revólver, se eu vou utilizar o meu 5,56x45 ou um .38 SPL, quem tem que analisar sou eu no momento da ocorrência. Eu acerto muito mais com o meu 5,56 do que com 38. Eu tenho muito maior poder de fogo, no sentido, inclusive, de muito mais munição, e eu não sei quantas pessoas estão vindo me agredir, ou quantos disparos vão ser necessários, e eu quero atirar com 30 do que atirar com 6. Essa análise não é a análise de necessidade da lei. Houve um equívoco do magistrado, né? Mas já há manifestação do Ministério Público de legítima defesa e dificilmente vai ter algum problema quanto a esse processo. Mas os processos seguiu, tá? Foi para o Procurador-Geral, né? Porque não houve concordância com o Ministério Público. O Procurador-Geral nomeou um outro promotor, porque aquele promotor já tinha se manifestado. Esse outro promotor fez a denúncia por ordem do Procurador-Geral, né? E o processo vai seguir, mas muito provavelmente essa pessoa não vai ser condenada. Mas veja, essa questão do calibre pode ensejar uma análise por parte dos aplicadores do direito, ou promotor, ou juiz, tá? Podem querer questionar por desconhecimento de balística, e é só por desconhecimento de balística isso, sabe, Samuel? Por que usou um calibre e não usou outro? O calibre quem usa, quem decide sou eu. Eu que sei o que é necessário naquele momento. Tem muito mito. Pode estar disponível, mas pode não estar pronto o uso, Samuel. Por exemplo, eu estou com uma arma pronta e eu estou com a outra descarregada. Eu vou esperar carregar, que é calibre menor, para usar? Por óbvio que não. Eu vou usar o que eu tenho à disposição. Né? Mandar um abraço aqui pro Pindequim, que tá aqui assistindo, tá sempre assistindo as lives, agradeço muito. E em relação ao Andrei, ele, na hora que ele recebeu o strike, que ele ganhou um strike recentemente, né?
Ele me mandou mensagem, pô, coach, o que eu faço? Porque eu já passei muito por isso, pessoal. Aí eu falei para ele, você deixou seu telefone ou alguma coisa do tipo no contato ali do vídeo? Aí ele, putz, porque acontece o seguinte, os robôs do YouTube, eles são robôs. Eles ficam analisando o tempo todo. E aí o robô analisou e pensou que ele estava vendendo coisas ali, mas não estava. Aí eu falei para ele, não, abre um recurso que você vai ganhar, é tranquilo. E foi dito e feito, ganhou o recurso, não houve nenhuma penalidade. E eu já até falo pro pessoal aí que tem canal no YouTube, evita deixar telefone de contato ou qualquer coisa nos vídeos, porque vai cair, uma hora ou outra vai cair. E o negócio dele era vídeo de 1 ano atrás e caiu. Mas é só entrar lá depois e explicar, né? Que o pessoal analisa, aí pessoas vão analisar ao invés de robôs, e aí melhora. O YouTube anda melhorando muito em relação a armas, viu? Acredite se quiser, ele melhorou muito. Do ano passado para cá, teve muitas mudanças para melhor. O clube de sem EGT mesmo, desmuniciada, sim. A gente até comentou isso aqui, né, Luciano? A arma do Sinarme não Sinarme, perdão. A arma do Sinarme, ela só pode ser transportada desmuniciada, tá? Só com a guia de trânsito que é pedida na Polícia Federal, e o pessoal às vezes tem uma lenda que fala que é só um dia, na verdade é pelo período de treinamento. Se você for fazer um treinamento de 2, 3 dias, por exemplo, vou fazer um curso de 3 dias em outra cidade, você pede a guia de trânsito pelo período do treinamento, tá? Pode ser mais de um dia, não é essa a questão, é uma vez por mês, tá? Infelizmente. E você tem que estar com a guia. O transporte Sinarme é só desmuniciado e tem que estar com a guia de trânsito da Polícia Federal. Tá? Eu li rápido, eu nem tinha visto esse Sinarme. Ô, Gustavo, brigadão aí pelo superchat. Essa aí direto para você, Luciano. Seriam os meios moderados, né? Não, os meios necessários. É usar moderadamente os meios necessários. Tá? Como a pessoa tendo a vida ameaçada vai raciocinar e reagir de forma moderada. Tá? Primeiro, você precisa ter autocontrole, tá? Eu falo isso no livro Papa Alfa, no Porte de Arma para Defesa Pessoal. Você precisa se conhecer, você precisa ter controle e você precisa ter muito autocontrole, tá? Mais do que saber atirar, é saber quando parar de atirar, tá? Não é porque você efetuou 2, 3 ou 10 disparos que você não usou moderadamente os meios necessários. A moderação no emprego dos meios é utilizada pela necessidade. Enquanto você tiver necessidade de se defender, o meio continua sendo utilizado de forma moderada. Por exemplo, teve um vídeo nos Estados Unidos recente em que um agressor continuava vindo para cima do policial, mesmo o policial efetuando disparos. Ele só cai no 10º disparo. Ele estava com um pedaço de pau na mão, vindo para cima do policial num cruzamento. Né? Chega a ser aflitivo a quantidade de disparos que o policial está dando, tudo no peito, e o cara não caía. Ele veio cair em cima do policial com um pedaço de pau na mão no 10º disparo. Foram necessários 10 disparos? Lógico que foram. Talvez, se não tivesse a gravação, ficaria mais complicado do policial explicar essa quantidade de disparos. Porque normalmente o que chega pra gente, Samuel, o que chega no inquérito policial é uma vítima que tomou um tiro e morreu. Só que o que não vem no inquérito é que essa vítima com um disparo, ela agonizou por vários minutos até que ela morresse de choque hipovolêmico. Demorou 9, 10 minutos para essa pessoa vir a sangrar e morrer efetivamente, porque o disparo não pegou, não atingiu diretamente um órgão ou um grande vaso. Ou mesmo quando atingiu um órgão, um grande vaso, Samuel, levou mais de 1 minuto para o choque hipovolêmico acontecer. Nesse 1 minuto, por exemplo, se fosse um agressor armado querendo combater, tá? É um cara vindo para te roubar e que quer meter bala. Ele não quer morrer, não quer ser preso. Nesse 1 minuto, quantos disparos ele não é capaz de fazer, Samuel? Não precisa nem de minuto, não. 1 minuto é muito tempo. Basta 3 segundos. 3 segundos o cara já faz um regaço. Já dá 2, 3 tiros. Se o cara fizer 2, 3 tiros em 3 segundos, eu tenho que dar disparos suficientes para evitar que ele dispare de volta. Então, os meios necessários vão ser analisados de acordo com a necessidade, e isso é questão de prova. Olha, ele continuou com a arma na mão, ele continuou podendo atirar, eu continuei atirando até que ele largou a arma. Eu continuei disparando até que ele caiu e largou a arma. Eu continuei atirando até que ele parasse de disparar contra mim. É isso que é o necessário. Uma coisa que muita gente não vê muito em filme e acredita, Luciano, é que quando você leva um disparo no tórax ou até mesmo no coração, muita gente pensa, não, acabou a agressão, a pessoa não vai conseguir mais reagir. Mas mesmo estourando ali o coração parando, ainda tem em média de 10 a 15 segundos, talvez até mais, né? De oxigenação.
10 segundos do homem morto, né? Aquela lenda dos 10 segundos do homem morto. Tem um outro vídeo muito interessante. O cara chega, para na frente do estabelecimento comercial, chama a sua ex-companheira ali, e para se vingar do término da relação, ele aponta no próprio peito, dá um disparo no coração e põe a arma no balcão. Ele põe a arma no balcão, ele fica de pé por 19 segundos, Samuel. Ele só vem a cair, não morto, mas pela hipóxia, né, pela falta de oxigenação e choque hipovolêmico, com 18 segundos. Ele descarregaria o revólver mesmo com um disparo no coração. Ele fica de pé, põe a arma no balcão e espera até cair. Então, o desconhecimento dessa situação, o desconhecimento de balística terminal, o desconhecimento dos efeitos dos disparos, agregado, né, aos filmes e à televisão que mostra o cara tomando um tiro e saindo voando, né, que cria no imaginário popular que o cara voa com o disparo que ele recebe. A 12. A 12 joga o cara para trás, um tiro de .45 ACP arranca o pedaço do cara. Por esse imaginário aí, faz com que as pessoas tenham interpretações equivocadas. Né? E também, adicionado ao fato que a gente recebe inquéritos de um disparo, a vítima morreu. O que leva no subconsciente a gente acreditar que um tiro, um tombo. Tá? Quando não é verdade que isso aconteça. Tá? Se a pessoa estiver disposta, se a pessoa estiver em condição, se a pessoa estiver com ânimo de combater, ela vai continuar de pé, vai continuar vindo, vai continuar agredindo. Né? O que faz com que mais de um disparo não seja necessariamente não legítima defesa ou caracterizador de execução. Isso vai depender do caso a caso. Pessoal, se vocês tiverem interesse nesse assunto, eu vou chamar aqui com vocês um especialista em balística, um cara que já pegou mais de 2.000 casos reais ali de confronto e tudo, ele estuda tudo, ele tem... infelizmente, ele não vai poder colocar os vídeos aqui para vocês. Mas ele já tem problema. Se não pode aqui na plataforma, não dá. Mas ele vai falar justamente disso para vocês terem uma noção, né? Se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários que eu chamo um especialista aqui, um especialista de verdade, né? Aquele que fala que chama 12 de fuzil, que dá em árvore, né? Não sei não. Então, esse especialista vai estar comigo, tá? O João Bosco vai estar comigo agora num curso que nós estamos fazendo no Ministério Público, tá? Exatamente para tentar desmistificar esses assuntos, Samuel, para trazer a balística para os profissionais, os aplicadores de direito, em especial os membros do Ministério Público. Né? Nossa, nós perfeito. vamos dar um curso para o pessoal para tentar trazer um pouco dessa realidade, mostrar que há uma ciência por trás e há todo um conhecimento técnico envolvido, né, para auxiliar a análise desses casos e saber melhor decidir, dar mais subsídio para a decisão desses profissionais a respeito desse assunto, que é muito técnico, que é muito específico, e a gente, infelizmente, não tem isso na faculdade, Samuel. Isso aí é algo que, infelizmente, tem mais desinformação sobre esse tema do que informação. Sim. E muito preconceito, né, Samuel? Muito preconceito. Sérgio, brigadão aí pelo superchat. Depois a gente já volta e tem o pessoal tá perguntando muito em relação ao transporte municiado, né? A pronto uso de acervo para acervo. Não pode, pessoal, é apenas desmuniciado. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que brigar para mudar depois. Porque você tá correndo risco, né, durante o transporte, mas legalmente não pode, viu? O cara que mora em fazenda, estante particular para treinar, corre risco de infração. Ô Sérgio, o artigo, se eu não me engano, é o 15, né, o Luciano? O disparo, no caso, o crime de disparo de arma de fogo, ele não se dá em locais ermos, né? Em locais apropriados, locais seguros, ambientes controlados. Não caracteriza... Em área habitada. O crime de disparo de arma de fogo é em área habitada. Se você estiver num sítio em que o vizinho não esteja próximo e não haja risco do projétil atingi-lo, né, a área não é considerada habitada e você pode fazer emprego do equipamento lá. O que tem de problema quanto a isso, Samuel, é como é que ele vai fazer o equipamento chegar até aquele local. Ele vai transportar para aquele local? Como é que ele vai comprovar a finalidade de treinamento se lá não é um local autorizado pelo Exército, não é um clube de tiro, não é um stand de tiro homologado. Tá? Mas se ele tem a arma registrada ali, ou se ele tem como comprovar que ele está indo ali para fazer o treinamento, tá? Ele pode fazer sem problema nenhum. O crime é disparo em local habitado. Inclusive, a depender do estado, não há interesse nem da polícia na fiscalização. Não tem alvará da Polícia Civil. O Exército só fiscaliza estandes comerciais. Tá? Um estande particular não é fiscalizado pelo Exército. Em alguns estados é fiscalizado pela Polícia Civil daquele estado.
Tá? Aqui no meu estado, Mato Grosso do Sul, não há regulamentação de fiscalização pela Polícia Civil. Você pode criar o seu stand, desde que ele não seja utilizado comercialmente e que ele não esteja colocando em risco áreas habitadas. O Luiz, o 10 milímetros alto, ele é calibre permitido, sim. Assim como um 380 CP, ele se enquadra com um calibre permitido. Então, não tem birro nenhum. Samuel, dá para mostrar para o pessoal aqui, ó, página 191 do livro. Porte entre locais de guarda de quem tem mais de um endereço de acervo. É um subcapítulo específico do livro aqui, trato exatamente desse tema, porque o pessoal insiste em querer apostilar o segundo endereço para levar do ponto 1 ao ponto 2, do endereço 1 para o endereço 2, portando a pronto uso. Isso não pode, não tem essa previsão. Ô, Renato, brigadão pelo superchat. Olha, em relação ao 9D chegar à presidência, meu amigo, para revogar, ele provavelmente em questão de decreto ele vai piorar tudo possível. Mas eu não conto com isso daí não, viu? Para mim ele não ganha de jeito nenhum. Na verdade, eu acho que nem candidato ele será. Sinceramente, eu acho que nem chega a ser candidato, não. Mas mesmo se for, eu acho que vai ser o fim dele, viu? Que ele não ganha, não. Não ganha. E em relação a isso, a gente tem que colocar pessoas boas lá, pessoas nossas lá, deputados, senadores, desde o deputado estadual até o governador, a gente tem que colocar pessoas excelentes, porque caso o presidente seja um desarmamentista, a gente ainda meio que consegue controlar ali em certos pontos. Então, a questão de leis, passar leis, não depende do presidente. Vocês podem ver, por exemplo, o Bolsonaro, se dependesse dele, já tinha revogado o Estatuto de Desarmamento há muito tempo, só que ele não tem poder para isso. Ele pode fazer decretos e coisas inferiores a leis. Então, muita gente subestima ou menospreza, né, o poder dos deputados e dos senadores. Então, é a hora perfeita de vocês estarem atentos aí e colocar pessoas realmente armamentistas lá. O Tadeu tá aí participando. Obrigadão, viu? Pelo superchat, obrigado por estar assistindo. Armas signos municipais em caso da definição do exército, correto? Eu acho que daria sim, viu, Tadeu? Eu só não sei se conseguiria manter uma mudança dessa, né? Arma Sigma desmuniciada para armazenamento. O armazenamento da arma do Sigma tem que ser desmuniciado. Todos os carregadores desmuniciados. Mas isso aí é por decreto, né? Decreto não, se eu não me engano, é por... É o anexo F que fala isso. O anexo F, tá? É que fala isso com relação à situação de guarda, que fala que você tem que ter sala-cofres ou cofre, né? Que a arma tem que ser guardada, está no anexo F. A questão é, você fazendo o municiamento rápido e fazendo o emprego daquilo ali é o meio necessário para repelir a injusta agressão, é legítima defesa, tá? O Eduardo, eles têm essa política, cara. Inclusive, já estamos entrando judicialmente para isso aí mudar, viu? Se é algo legal no Brasil, não tem para que eles proibirem o assunto. Tem dois pontos nesse tópico aí, Samuel. A Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, né, conhecido como Estatuto do Desarmamento, que na verdade é a Lei de Armas no Brasil, ela proíbe propagandas a respeito de armas de fogo e munições no país. Tá? É proibido a multa de R$150 mil. Em 2003 era R$150 mil a multa no caso de descumprimento dessa restrição. Tá? Mas ela permite que seja feita esse tipo de propaganda em periódicos especializados. À época eram revistas, né? 2003, em revistas especializadas isso poderia ser feito. Acontece que as plataformas têm regras próprias e as plataformas não aceitam propaganda de arma de fogo e munição. Isso se dá, não estou justificando, por favor, eu sou um dos que sofre com esse tipo de restrição no meu canal, até reforço aí para o pessoal para dar uma visitada lá no Beabá do Tiro, tanto no Instagram como aqui no YouTube, a gente tem o canal também, tá? Mas porque houve questionamento, Samuel, de propagandas que foram realizadas da venda de equipamentos e equipamentos que foram comprados através dessas propagandas e que foram utilizados em crime. Tá? Lá nos Estados Unidos é possível fazer esse vínculo e responsabilização de quem se envolveu na comercialização. Tá? Exatamente por isso, para evitar a questão de questionamento e também pela ideologia dessas plataformas, eles proíbem a manifestação a respeito de
arma de fogo e munição, tanto que a gente tem um monte de restrição. Quando vai upar o vídeo, tem que dizer se foi feito em local seguro, como é que foi feito, que tipo de equipamento foi utilizado, se foi utilizado equipamento esse ou aquele, se está fazendo equipamento, tudo isso tem que declarar, e ainda temos que passar pela análise, né, Samuel? Antes de sair ali o ok para publicação, vem a análise que está sendo realizada, tá? E mais que isso, como você falou aí de um outro vídeo, eles ficam vendo o vídeo, está postado na plataforma, vídeo de 2 anos, 3 anos atrás, os caras continuam analisando, tá? Pode não ter passado a primeira análise, numa segunda, numa terceira, eles pegam alguma coisa. Tá? Então, e eles estavam derrubando muito vídeo de coisa de 6 anos atrás, por conta de mudanças há pouco tempo aí. Mas não tem nada a ver com armas, eu não vou nem entrar muito isso aqui, mas é uma plataforma que muda tantas regras, que tem um monte de gente até desistindo daqui. Até o Francisco até comentou do Hubble. O YouTube, mas ultimamente eu andei notando que ele percebeu que tava fazendo cagada, né? E agora tá maneirando em certas coisas. O problema é que ele maneirou demais em assuntos que... O problema da gente mudar para uma plataforma mais atrativa, né? Uma plataforma aberta, né? Não canais fechados, porque os canais fechados são as saídas, e é por isso que a gente tem a comunidade InfoArmas lá, que a gente produz sem restrição, sem nenhum tipo de limitação. Tá? Mas as plataformas abertas nós temos que continuar utilizando, Samuel, porque a gente precisa alcançar pessoas que não são da nossa bolha, que não são armamentistas, que não conhecem do armamento, ou que por vezes não têm acesso a essas informações que nós estamos passando, que às vezes nem sabe que existe esse tipo de informação. Né? Essas que a gente precisa alcançar. Se a gente se fechar e ficar numa plataforma fechada somente, né, ou só para pessoal armamentista, a gente não alcança esse novo público. Porque a gente tem um espectro, né, de 63% de pessoas que votaram em 2005 contra a proibição de armas, que representa, num país de 220 milhões de habitantes, 132 milhões de pessoas. Quantos inscritos você tem no canal, Samuel? Chegou a 400 mil? Tá um pouquinho mais, 400 mil, tá 469 mil. Nós temos 130 milhões de pessoas que votaram a favor de armas. Cadê essas pessoas aí que não estão inscritas no canal do Samuel, que não estão inscritos no meu canal? Né? Cadê esse povo? Como é que nós estamos vendendo 180 mil armas no ano, Samuel, numa população de 220 milhões de habitantes? Isso é muito pouco. Nós avançamos, mas avançamos muito pouco. Tem muito para ser feito. Tem um mercado enorme para a gente explorar e tem muita gente que não sabe que pode pedir o porte de arma, que pode comprar o seu armamento e que não tem essa informação. Por isso que a gente tem que chegar nesse pessoal. O Francisco até mandou superchat. Obrigado, Francisco. Em relação a GT treinamento, a gente comentou isso aqui agorinha, viu, Francisco? O treinamento ali, ele não é para, não tem um vale por 24 horas, não é bem assim, né? É de acordo com o treinamento. E você tem que comprovar, se você tem a comprovação de que você vai precisar do treinamento, porque a guia de trânsito da Polícia Federal, ela é diferente da GT do Exército. A guia de tráfego do Exército, ela é aberta, vale para qualquer lugar do país, para qualquer utilização que vai ser feita durante o prazo de validade dela. A guia de trânsito da Polícia Federal, ela é super específica. Ela traz o endereço que você vai visitar, a data que você vai poder utilizar. Então, ela tendo essas informações, ela vai ser deferida para você ir para outro estado pelos 3 dias de treinamento sem problema, tá? Só que vai constar na guia que você vai sair da sua cidade, vai para outra cidade tal, vai passar do dia tal ao dia qual fazendo o curso e vai retornar também nesse trajeto. Lá tem trajeto e data, diferentemente da GT do Exército. Perfeito. Pessoal, não fica mandando mensagem dando Ctrl-C, Ctrl-V não, viu, Wagner? Mas obrigado aí por estar participando. Pode ser morar ter um acervo em um estado, cidade, clube, filiação em outro estado. Isso pode sim, no caso, para qualquer lugar do Brasil, viu? Pode, você pode morar numa cidade e fazer treinamento no outro extremo do país, desde que você esteja se deslocando com a finalidade de treinamento, você pode fazer o porte para ir e para voltar sem problema. Há pessoas, inclusive, que têm 2 acervos em estados diferentes. O cara tem residência num estado, tem outra residência em outro estado, utiliza o equipamento nesses 2 estados e tem 2 endereços de acervo muito distantes, inclusive com regiões militares distintas. Isso aí é padrão, não tem dificuldade nenhuma, não. O Lula seria para nós o que diz que vai acabar com o esporte e recolher os caras. Não, isso aí ele quer acabar, não é questão de acabar com o esporte, né? Ele quer acabar com o acesso do povo a armas, né? Acesso legal, né? Porque nunca vocês vão ver ele mencionando que quer tirar arma de bandido. Ele nunca vai mencionar isso.
não é só o acabar, recolher determinados calibres ou voltar a ser o que era antes. A questão não é só quem que vai ser. Tem atualmente pessoas, tem projetos de lei para proibir clubes de tiro no país. Hoje tem um projeto que foi apresentado para proibir os clubes de tiro no país. Não precisa muita coisa, só precisa a gente continuar deixando falarem mal do tiro, continuar falando que a arma é coisa de bandido, que a arma é coisa de crime ou de criminoso, tá? Para isso aí passar facilmente. E também, né, a gente, infelizmente, nas últimas eleições, elegeu um monte de deputado, senador que fez arminha, e aquele circo todo, né, e chega na hora não vai nem votar, não entende nada do assunto, diz que defende, diz que é armamentista, mas não faz nada, tem o poder na mão e nem votar não vai, não briga por nada, não articula nada. Então é por isso, inclusive, é que até eu fiquei revoltado pra caramba nesses anos, apesar de a gente ter alguns lá, sim, realmente temos pessoas lá que estão brigando, mas a grande maioria, se for pegar quem realmente está fazendo alguma coisa, é uma parcelinha muito pequenininha. Então Samuel, a gente precisa de gente lá dentro. A gente não precisa ir muito longe. Se pensarmos que o referendo em 2005 foi de 63%, quase 64% da população contrária à proibição de armas no Brasil, de 2005 a 2022, quando hoje estamos, não se fez nada para revogar uma legislação que nasceu pela proibição. Ela nasceu contando com a proibição da venda de armas. Uma legislação que começa, nós estamos falando de porte de armas, o artigo 6º começa, é proibido o porte de armas no Brasil. Tudo que é feito a respeito de legislação com base na lei de armas no Brasil parte da proibição do porte de armas. O pessoal às vezes quer que avance demais, quer que mude muito, mas pouco vai se avançar se a gente partir sempre de artigo 6º, é proibido o porte de arma no Brasil. Essa restrição que nós temos desde 2005, Samuel. Ninguém mudou isso. Ninguém mudou. O que a gente conseguiu de avanço, e muito avanço, a partir de 2019, foi com relação à possibilidade de regulamentação e, por exemplo, a proibição de restrição de calibre que a gente viveu até outro dia. Piada de falar que a gente só pode portar .380 CP, um calibre anêmico que é pouco utilizado no mundo, que só aqui era utilizado para defesa pessoal. Restrição de calibre na forma com que nós temos, Samuel, de querer falar de calibre de uso restrito, calibre proibido, calibre que não tem mais o quê, coisa que não se fala em outros países. Tá? O pessoal tem .50 BMG lá nos Estados Unidos, o cara pode utilizar um .338 Lapua Magnum porque ele quer, porque ele não tem que ficar falando o que ele quer ou como ele quer, né? O emprego vai ser o que ele quer, e hoje o pessoal está assustado aqui com 5,56 por 45 e semi-alto, que o pessoal usa para caçar esquilo lá nos Estados Unidos. Segundo a nossa grande mídia, né? Grande mídia, que não tem tanta visualização assim mais, 556 derruba o avião. É o fim do mundo, 556. Não passa, é um 22 barulhento, lógico, é muito forte, né? 1.700 joules. Sim, 1.100 metros por segundo. É uma energia diferenciada, mas não deixa de ser um 22. Mas é um grãozinho de arroz ali de 55 grains, que é um excelente calibre. Eu adoro, eu adoro. Mas assim, não é isso tudo que eles falam. Eu sempre sonhei em ter. Agora que pode. Opa, tá ouvindo? Tô. Pistola registrada no Sinarme pode ser usada e velada. Velada e municiada nas dependências do endereço de registro? Negativo. A pistola do Sinarme pode ser usada ostensiva. Dentro da sua casa, você porta do jeito que você quiser. Eu tenho um artigo no InfoArmas que eu sugiro o pessoal dar uma olhada. Por que eu porto minha arma na minha residência? Tá? Eu também, o dia inteiro. Inclusive tá aqui. Eu não posso manusear aqui, eu não posso mostrar, pessoal, mas tá aqui. Tá aqui. Tá, a minha Se tá for aqui atender a porta ou qualquer coisa, como é que você vai saber? Se você já sabe quando que vão te atacar, você tem um duelo, né? Eu falo no livro. Você não tem um assalto ou uma agressão. A questão é, se você tem um comércio e você pode utilizar no comércio sendo o dono ou o gerente, num estabelecimento comercial, você pode estar com a sua arma, aí tem que estar discreta, não só velada, como discreta, tá? O porte Sinarme também é velado e discreto, mas dentro da sua residência, você porta do jeito que você quiser. Aí, dentro da sua casa, não é porte, na verdade, é o exercício da sua posse, né? Mas como está trazendo consigo na definição do porte, você traz ela do jeito que você quiser.
beleza? Dentro da sua monte. casa. Não é sair lá na porta, sair da garagem, sair na frente da sua residência, calçada, apesar de estar sob sua responsabilidade, é área pública, não é sua, tá? Ali você já está em porte ilegal de arma de fogo. Pisou na rua, é porte ilegal de arma de fogo. O Marco, tem um monte de pergunta interessante, vamos até dar uma acelerada aqui. Marco, obrigadão aí pelo superchat. Quem viaja com frequência em motocicleta tem chance de obter? Acho que todo mundo tem chances, né? Mas... Chance todo mundo tem. Não é esse o argumento que vai te dar o porte, porque você viaja de motocicleta, tem quem viaja de ônibus, tem quem viaja de carro, não é isso que vai te dar o porte. Tá? O que te excepcionaria para estar fazendo o pedido de porte é a sua circunstância individual, que é individual, e se tivesse alguma fórmula, tinha gente rica aí no estado vendendo, no país vendendo a fórmula pronta. Não tem fórmula pronta, é individual, análise das suas circunstâncias e dos seus critérios. Ser CAC não dá porte para ninguém. Tá? O porte do CAC é o artigo 6º, inciso 9º, que falta a regulamentação. Alguns estados e alguns municípios têm avançado e trazido um reforço de argumento dizendo que ali na sua região tem risco efetivo. Tá? O que precisa é só dizer, aqui no meu estado ou aqui no meu município, o CAC está em risco. Só isso. Falar de efetiva necessidade é falar da regulamentação do porte, é avançar em matéria de lei federal ou de decreto federal, que não é da esfera do estado nem do município, tá? Sinto muito quem pensa dessa forma, mas não é, tá? Porque está tratando de segurança pública, está tratando de legislação penal e de processo penal. Nesses casos, a competência é exclusiva da União para legislar, tá? Mas o que os estados e os municípios têm feito de avanço muito significativo é de reconhecer o risco da atividade. E aí não tem quem tire, Samuel. Porque se o legislador estadual ou se o legislador municipal disse que ali no município ou ali no estado o CAC está em risco, ele está reconhecendo o risco efetivo. Isso aí é um reforço de argumento. Então, todos os argumentos que você tinha para pedir o porte, você adiciona esse. Inclusive, a lei aqui do estado ou a lei aqui do nosso município diz que eu estou em risco. Então, senhor delegado, o senhor diga que eu não estou em risco. Porque hoje o delegado, o Samuel, ele tem que dizer por que nega. Antes, ele tinha que simplesmente dizer, não há efetiva necessidade. Hoje, ele tem que dizer, não reconheço efetiva necessidade porque todos os argumentos que você trouxe não demonstram risco. E como é que ele vai negar o risco reconhecido por lei? Ele não nega. Inclusive, o Felipe aqui até perguntou, né? Eu ia falar um negócio desse assunto e fugi. Eu vou lembrar. O Felipe, em relação a essa autorização e procedimentos para se montar uma pista homologada, né? É algo que está sendo trancado a 7 chaves. Eu não faço a menor ideia de onde achar essa informação. Não existe, Samuel. Não Stand tem, né? particular não tem regulamentação. Ele não é regulamentado e ele não é fiscalizado. O stand que é regulamentado e que é regularizado, ele é um stand para uso comercial. Se você for fazer na sua casa, eu conheço pessoas que têm um stand dentro de casa. Eu já vi o cara morar em edifício, em prédio, e ele importou um contender, que nesse contender ele era todo preparado para ser um stand de tiro. Então ele comprou uma vaga de estacionamento no prédio dele, botou lá um contender de 15 metros, 15 por 3, não sei, 15 por 4, não sei quanto que é um contender, e mete a bronca lá. Você tá de fora do stand, eu já tirei desses contender, você tá de lado de fora, você não escuta quase nada, só escuta um tou assim e nem incomoda nada. O stand sendo utilizado para uso pessoal, não sendo uso comercial, não é problema de ninguém. Ninguém tem que fazer fiscalização desde que os disparos sejam realizados de maneira segura e que você, por estar numa área habitada, não coloque terceiros em risco. Tá? O stand fechado, o stand subterrâneo, esses stands na Shot Fair tinha o cara vendendo o stand, os containers lá, né? Você pode colocar e não tem problema nenhum, não tem fiscalização, a não ser que o seu estado, a Polícia Civil, tenha regramento específico. Pesquisa no seu estado, tá? Porque daí você precisa de um alvará da Polícia Civil que vai lá fazer uma fiscalização. Mato Grosso do Sul não tem, por exemplo. Não, perfeito. Espero que tenha muitas manus aí, viu? Que precisamos que as mulheres entendam a necessidade, né? Que o bandido hoje, o assaltante, entre outros ali, né? Eles acabam achando as mulheres um alvo mais atrativo, né?
Então é importantíssimo que as mulheres entrem cada vez mais nesse mundo. Parabéns, viu, Manu? Espero que você incentive mais mulheres a entrar nesse mundo do tiro também. Não só participe, mas ajude suas amigas aí. Recomendo aqui para você, Papa Alfa, porte de arma para defesa pessoal. Começa a leitura aqui, por aqui, que vai te ajudar também. O careca do queijo atacado. Qual a chance de hoje conseguir um porte? Não existe uma chance determinada, viu? Lembrei que eu ia falar, lembrei. Inclusive, pessoal, eu recebi relatos recentes aí de pessoas, de advogados, fazendo ali análises, né, para aumentar as chances do porte. O cara vendia os serviços dele por um valor X, né, que nem é tão alto assim, e o cara dava Ctrl+C e Ctrl+V. Então, eu sou empresário, sou tal, ele já tinha pronto o texto. Já tinha pronto o texto. Não é assim, pessoal, isso não vai funcionar. Isso não funciona. É bem complexo. A chance, eu te digo, a chance de você ter um porte deferido sem pedir é zero. Foi o meu artigo do mês passado, do InfoArmas, tá? Porte sem arma, se você não pedir, não vai ser deferido. Ninguém vai bater na sua porta para te oferecer o porte, tá? O pessoal não pede 10 mil pedidos de porte no ano passado, isso quer dizer que não tem gente pedindo, tá? Num país de 220 milhões de habitantes, não é possível que somente 10 mil pessoas tenham interesse no porte de arma, tá? Então, o pessoal não está pedindo, não vai ser deferido, tá? O problema ele falou da arma do Sigma ou do Sinarme. Para pedir o porte da Polícia Federal, você precisa de uma arma no Sinarme. Então, o primeiro passo para quem quer porte, compre uma arma no Sinarme. É condição necessária para o pedido. O Eduardo, a pistola carregada do lado. A minha também fica. A minha de Sinarme sempre está ali. Não faz muito sentido utilizar uma arma para defesa pessoal desmuniciada, tá? Ela tem que estar municiada, alimentada e carregada, pronta mesmo, tá? Pronta mesmo. O Marcos até mandou aqui de novo. Então, para fechar esse assunto aqui do stand, né, particular, praticamente não... porque eu já vi em estados necessitar, né, autorização da Polícia Civil e dos vizinhos, e em alguns lugares até dos bombeiros. Eu não sei que tipo de obra Os vizinhos não faz nem sentido, porque se você avisar, se os vizinhos soubessem o que os outros vizinhos fazem, a sociedade colapsava, né? Na verdade, você não pode importunar os vizinhos, nem pelo barulho, nem pode haver risco, por óbvio, de um disparo ser realizado para fora, né? Você não pode fazer um stand aberto no seu quintal. Isso aí é óbvio que não vai poder acontecer. O stand tem que ser fechado, tem que ser protegido e com garantia de que nenhum disparo vá, nem ricochete, nem coisa que o valha vá sair ali do seu terreno. Mais que isso, você não pode importunar os seus vizinhos pelo barulho. Tá? Então tem que ter um controle acústico e tem que ter um controle de ventilação. Você vai fazer um stand subterrâneo e não vai ter controle de ventilação e de purificação do ar ali, você vai acabar se matando, né? Talvez por isso algum estado exija a fiscalização do bombeiro quanto a regras de segurança, né? Mas outro tipo de fiscalização, talvez um alvará da Polícia Civil em estados que regulamentem. Eu confesso que eu não encontrei. Perfeito. O Caio Alves, vigilante, cara, que não tem porte aqui. O Brasil é complicado. Olha, Caio, acho que tem vários lugares, ou se eu não me engano, em todos os Estados Unidos, né? Vigilante também lá não tem porte, né? Lara, você já viu isso daí? A categoria não é contemplada, e aí eu coloco aqui no livro também que a gente precisa parar com essa história de buscar categorias para que tenham porte. Enquanto tiver gente representando uma categoria e essa categoria quiser o porte só para ela, a gente vai continuar nessa situação. O que eu defendo no meu livro? Que todo cidadão de bem, independente de categoria, independente de função, que tenha interesse e que tenha condição, ele tenha o porte de arma. No sentido de que tenha capacidade psicológica comprovada por laudo e capacidade técnica atestada pelo instrutor. Só isso. Tá? Basicamente. Eu faço questão, inclusive, de variação do preço. Tá? Um porte estadual tem um preço menor e o porte federal tem o preço que tem para dar acesso às pessoas que não têm a mesma condição financeira. Tá? Porque um porte federal, sendo deferido da Polícia Federal, mesmo que ele venha municipal, e eu vi outro dia um municipal, Samuel, por incrível que pareça, tá? Municipal. O custo é R$ 1.500. Tá? Meu Deus. É R$ 1.500. Isso é só para tirar a pessoa mais simples desse direito. 6 meses.
de 6 meses de deferimento. Né? Eu sustento que, no mínimo, seja deferido por 2 anos, de 2 a 5 anos. Isso aí é algo que a gente tem que trabalhar muito para mudar. Infelizmente, muita gente... Inclusive, eu era bem mais novo, né? Na época da 10.826, eu nem importava muito política, até porque eu estava no ensino médio, praticamente. Mas eu vejo que muita gente se arrepende de não ter se importado com a política na época certa, né? E hoje a gente meio que paga, né? Um pouco dessa... agora fugiu a palavra. O fato dessa inércia nossa, deixar eles comandarem, deixarem apenas as pessoas, outras pessoas se envolverem na política, não se importar. Tem muita gente que nem sabe que deputado federal, estadual, senador votou aí no passado. Votou na última eleição. Na última eleição, o pessoal não lembra, Samuel. Nossa, eu tenho umas decepções aqui. Infelizmente eu acreditei no povo da Arminha. Meu Deus do céu. Senador, o que eu votei não chegou a ganhar, não, mas aquele lá eu acho que era um que ia dar certo. Mas enfim, vamos voltar pro tema aqui. Robson, obrigado aí pelo superchat. Sentença do juiz federal a favor do CAC que teve indeferimento. Sim, isso aí eu cheguei a ver. Mas tá tendo bastante, ô Robson. Tá tendo bastante. O pessoal costuma ganhar o porte ali depois que entra com mandado de segurança. Muitas das vezes o policial federal dá Ctrl-C e Ctrl-V ali no caso do cara e não... Muita gente fundamentando, Samuel, na instrução normativa revogada, na 174, que não trazia os elementos da efetiva necessidade para serem verificados, sabe? Esse é um tipo de decisão, por exemplo, que não sobrevive a um questionamento judicial, tá? Porque o cara fundamentar em lei revogada é erro crasso, tá? Uhum. E deixa eu puxar mais um aqui, Manu aqui. O pessoal, o João é sempre bem, né? E Fábio, brigadão aí pelo superchat. Deixa eu... Tá quase aqui, não. Nossa, mas teve um cara aqui que botou a foto do Marcos Medeiros e tá falando bobagem aqui, vai roda, hein? Deu um jeito nele aqui. Não pode importunar os vizinhos. Inclusive entra até nessa questão, né? Em questão de clube de tiro, fazendeiro. Na mídia teve até um caso aí que deu um auê todo. Isso aí é algo que tem que ser bem pensado, viu, pessoal? Não dá para fazer pista de tiro apontado para a zona habitável. Por mais que pega tudo ali na parede, não recomendo de jeito nenhum. Na área residencial é complicado, né? Stand aberto, principalmente, stand fechado, Samuel, com tratamento acústico, stand fechado, né? Bem realizado, né? Cumprindo as exigências da prefeitura, dos bombeiros e tal, não vai ter muita dificuldade. Stand aberto, voltado para a área habitada, invariavelmente você vai ter problema, vai ter dificuldade. Uhum. Ô, Daniel, dá sim, viu? Você pode transferir a qualquer momento uma delas para o Sinarm ficar ali permitido. Mas você teria que fazer os exames, viu? Eu sugiro para o pessoal fazer uma aquisição, se tiver condições, Samuel, porque a aquisição muito provavelmente sairá mais rápido do que a transferência, porque você precisa pedir autorização de transferência, autorizado, você faz a transferência, comunica o sistema anterior, e tem muita gente que está fazendo transferência esquecendo de fazer a comunicação de baixa, sabe, Samuel? Isso aí acaba dando problema lá na frente. Até o José aqui mandou a pergunta se coloca possibilidade de porte de arma. Olha, demonstra que você tem uma afinidade com armas e treina, mas e reforça, Samuel, a utilização dessas legislações que estão dizendo que o CAC naquela região está numa atividade de risco. Mas isso é só um reforço argumentativo. Pedir o porte porque é CAC não vai ser deferido. Nós vamos ter deferimento do porte Sinarm de defesa pessoal para o CAC quando o artigo 6º, inciso 9º, for regulamentado. Falta um decreto presidencial com um artigo dizendo está presumida a efetiva necessidade do CAC. Ponto. Se tiver um decreto com esses termos, o porte vai ser deferido, simplesmente você comprovando que é CAC e comprovando que é filiado a uma entidade desportiva. Tá? Porque o inciso 9º fala os membros de entidades desportivas que utilizem a arma na sua atividade. Dentre elas, a regulamentação ambiental, o que reforça que vai ser utilizado tanto pelo atirador desportivo quanto pelo caçador esse dispositivo. Inclusive, o João Bituzzi aqui fez um comentário excelente, viu? O pessoal dos vigilantes, muito vigilante, elegeu
representantes aí, né, que tem empresa de vigilante. Meus amigos, esses deputados e senadores aí, inclusive um deles está se empenhando muito para nos prejudicar, né, lá do Ceará, e vocês elegeram uma galera que tá contra vocês, viu? Eles querem que vocês recebam salários pequenos, não tenham acesso a armas ali, isso é demonstrado pelas atitudes e pelas coisas que eles vêm falando. Inclusive, são contra vários projetos de leis importantes para que ajudem não só o vigilante ou o CAC, mas todo mundo, né? Por mais que tenha ganhado de PL dos CACs e tudo, não é só isso, não. Mas, infelizmente, vocês vão ter que pensar muito bem em quem vocês vão colocar lá nas próximas eleições, viu? Infelizmente, tem muito aí que se elegeu fazendo arminha, muito deputado, muito senador que virou avesso. Inclusive, muita gente votou em um delegado. O cara é armamentista, delegado, é policial, não sei o que lá, e o cara depois filiou o PT e depois que entrou lá, e agora só joga contra. Então vocês tomem muito cuidado também com autoridades, viu? A pessoa, ela ser armamentista, não importa se ela tem um cargo público, não importa se ela pode, não quer dizer que o cara, ele é o policial, ou ele é um militar, ou ele é não sei o que lá, não quer dizer que o cara é um armamentista, viu, pessoal? Não façam essa confusão. E tem um detalhe, né, Samuel? Quando o cara fala assim, eu sou a favor das armas, mas eu sou a favor das armas, porém, isso aí não é armamentista, tá? Isso aí está enganando. Eu começo meu livro aqui, ó. Eu começo meu livro dizendo: é posição do autor que todo cidadão de bem tem arma. Registro ainda que a posição do autor é de que qualquer cidadão cumpridor de seus deveres deveria poder portar uma arma de fogo para sua defesa pessoal. Ponto. Ainda fiz questão de colocar aqui, ó. Ponto. Não tem mais, não tem vírgula, não tem nada. Liberdade e responsabilidade sempre. Eu começo o meu livro dizendo isso. Sou armamentista e não estou fazendo graça aqui, não. Estou falando que eu sou porque eu sou. Né? Defendo responsabilidade, seriedade na atividade. E aí tem uma pergunta aqui do rapaz no chat, não é superchat, mas já aproveitando. Tem como burlar a declaração de atividade ilícita? Meu amigo, se você está querendo tirar um porte de arma pela Polícia Federal burlando um requisito, você está querendo justificar falsamente na Polícia Federal uma declaração, isso é falsidade ideológica. Você já começou a praticar um crime, você não pode ter nem ser investigado por crime. Você vai dar uma declaração para o delegado falsa? Acho que você falou brincando, né? Até o Diego perguntou, se ele tem porte, precisa andar com GT ainda? Do que? O porte de arma é para defesa pessoal da arma do porte, né, que está na cédula, da arma do Siname, ou de uma arma do Sigma que você utiliza na defesa pessoal. A sua GT vai ser para quê? Para porte de trânsito? Você vai fazer uso do porte de trânsito para alguma arma? Pode acontecer de necessitar, Samuel, se ele tiver um porte Siname de uma estadual e ele for fazer um deslocamento para outros estados. Então, para os outros estados que ele não tem o porte de arma autorizado, ele vai precisar da GT se ele estiver na finalidade, tá? Se ele estiver se deslocando para treinamento, competição ou para o abate. Então, pode ser que seja necessária a GT, mesmo ele tendo o porte Siname. O Wellington, fala para os seus amigos vigilantes aí que sim, fala para os caras pedir o porte federal lá, que com esses BOs de ameaça aí ajuda bastante, viu? Não é certeza, mas eu apostaria as fichas todas aí, eu dava um all-in aí, pedia esse trem para ontem, viu? Aproveita. Acho que é a sua esposa, Luciano. Foi. É o canal Beabá do Tiro. Esse aí é o canal do Luciano Lara, viu, pessoal? Isso mesmo. O livro está lá no Clube de Autores, é clubedeautores.com.br, tá? Na Amazon tem também, procura lá Papa Alfa, vai vir o nosso livro. Beleza? O Jorge aqui, considerando um acervo significa uma única arma ao pronto uso, porte de trânsito para a defesa do acervo? Não, Jorge, o acervo é a sua arma. Qual que é a quantidade de armas que você tem no seu acervo? Se você tiver uma arma, seu acervo é a sua arma. Se você está levando todo o seu acervo, que é uma arma, e ela está a pronto uso, você tem que utilizá-la na defesa do seu acervo. Isso aí é uma dúvida recorrente do pessoal. Obrigado aí pela pergunta, porque é muito importante. Você não precisa ter mais de uma arma para ter um acervo a proteger. Aquela arma que você tem, que lhe custou tão caro e que foi tão difícil para você adquirir, com toda a burocracia e dificuldade que a gente tem para praticar atividade, para desenvolver atividade,
é a arma que você tem que defender, é ela que você vai transportar a pronto uso. Só que se você tem só uma arma no acervo e essa arma é uma arma longa, não vai ter como você fazer o porte de trânsito, porque de arma longa não tem porte, beleza? Arma longa é considerado com mais de 10 polegadas de cano, né? Se eu não estiver enganado. Na verdade, a arma de porte é a arma que dê para ser disparada com uma só das mãos na definição legal, tá? No anexo 1 do decreto 10.030, Samuel. Então, sendo um revólver, tirando aquele que eu postei esses dias, né? Que a moça tira da calça ali, que é do tamanho de uma perna o cano do revólver, né? É a arma que dê para ser disparada com uma mão só. Uhum. E até o Fábio aí perguntou: tem posto de combustível, posso andar armado em todo posto? Todo parte do posto você pode estar com ela, ela e você e seu gerente, tá? O gerente também pode estar se a arma estiver registrada em nome dele no endereço comercial do imóvel. Mas você tem que tomar cuidado naquele trecho do posto em que é pátio, mas está na calçada, tá? Então ali você vai ficar numa zona meio nebulosa. Agora, lembrando que essa posse tem que ser feita de maneira discreta e velada. Não é só velada, é velada e discreta. Porque se algum frequentador ali questionar, você vai ter dificuldade, tá? A fiscalização vai chegar ali. Mas você pode utilizar no estabelecimento, no endereço comercial como um todo. Ô, João, é muito importante, muito, eu fico muito feliz também, cara, em ver perguntas, assim, extremamente básicas. É sinal sempre, né, que a gente está tendo mais e mais pessoas entrando para esse mundo. Então, eu não me canso de forma alguma de responder perguntas extremamente básicas. Não dá nem para chamar de boba, é uma pergunta básica mesmo. É muito, eu sempre tento usar o máximo de paciência, mas e focar também nessas perguntas, né? Não porque são fáceis, mas porque você vê que são pessoas que estão entrando nesse mundo e às vezes tem essa dificuldade. Inclusive, eu até recomendo você que está assistindo. Se você vê alguém com dificuldades, assim, seja no mais básico possível, ajude essa pessoa, pega ali na mão, e praticamente ele pega na mão e ajuda. Leva as pessoas interessadas para conhecerem o esporte, aí com você no stand. Eu sempre fiz isso, sempre incentivo vocês a estarem ajudando as pessoas que estão próximas, que vocês veem que tem interesse, e aquela pessoa que morre de medo de arma, que não quer saber de jeito nenhum, essa é a que você vai levar com prioridade para o stand, viu? É no stand de tiro que você vai perceber a pessoa tem que a pessoa, você converte ela morre de medo de armas, você vai notar que ela vai começar a apaixonar por armas. Pelo menos todas as pessoas que eu conheci até hoje que tinham medo e foram pro stand, apaixonou, e a maioria hoje tem CR, viu? Então, Samuel, assim, eu costumo brincar, primeiro que não tem pergunta boba, né? Eu sou professor. Não existe. Eu gosto das perguntas, e talvez uma pergunta de algo que eu já tenha respondido seja muito mais necessidade de eu melhor esclarecer do que desconhecimento de quem está perguntando. E a razão de eu ter criado o canal, e é Beabá do Tiro, é para ensinar o básico mesmo, para ensinar o fundamental. Eu tive muitas pessoas de muito conhecimento que me ensinaram, e eu sei que tem pessoas que não têm próximo a elas alguém que saiba, que possa tirar essas dúvidas. Então, a minha ideia é, sempre que podendo, tá tirando dúvida, tá esclarecendo, e é para isso que a gente trabalha mesmo. E o Robson aí, obrigado pelo superchat, viu, Robson? Tem pedido de porte deferido devido à justiça também, sem isso. Quanto tempo posso tentar novamente? Tem prazo para tentar novamente? No dia seguinte, se for indeferido, você pode melhorar a sua argumentação, corrigir os erros que você teve ali, ou buscar formas de estar solucionando isso aí. O Edson, uma vez em Goiânia, cara, entrou um comandante novo na SFPC, que você pedia autorização. Eu vi o caso. Eu só acreditei porque o cara me mostrou. Às 10 e pouquinho da manhã, ele entregou a autorização, e às 11h30 da manhã, quase uma hora e meia depois, foi deferido. Esse comandante, ele era tão bom, mas tão bom, que mudaram ele de função. Então, infelizmente, existem forças aí que não ajudam. Eu conheço também outros SFPC que os caras eram excelentes, sempre davam telefone para você tirar dúvidas, o pessoal sempre conferia e tinha uma paciência incrível em tentar ajudar. O cara era tão bom que aposentaram ele. Dá vontade de até mandar um abraço aqui para ele, mas eu tenho medo de até depois prejudicar. Mas tem pessoas lá dentro, meus amigos, tem pessoas lá dentro, assim, que são armamentistas mesmo,
Por isso que eu não falo de modo geral, às vezes quando alguma autoridade, ou às vezes quando alguma pessoa erra aí na função, inclusive acontece algum caso, algum policial prender ali, porque o cara não sabia, não dá para generalizar, porque tem muita gente boa nessas funções. Então, eu não gosto, vocês nem vão me ver falando mal de policial aqui nunca, até porque eu fui criado por policial praticamente, e eu respeito muito. Mas enfim, vamos voltar. Ó, quem tá aqui, Núcleo da Arma. Ó, a live canal logo mais às 22 horas. Ô, pessoal, aqui às 22 tem live lá no canal Capdi do Master. Que é isso? Capdi do Master. Parece que tá tendo uma treta lá com o Marcão e ele tá querendo que vá lá para ver o que vai falar dele. Vamos ver. Eu vou estar acompanhando, hein? Vou estar acompanhando. E o drone procurando um livro na Amazon, esse sucesso. Só procurar, entra na Amazon, clica Papa Alfa por Luciano Lara, ou só Papa Alfa que vai aparecer o livro. Tá? Acho que colocar Luciano Lara já acha, né? Luciano Lara aparece também, só entrar na Amazon. Seu áudio ficou baixo. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se melhora. Ô, Rodrigo, eu vi isso pessoalmente, viu? Esse caso aí, inclusive, fui eu que soltei esse caso aí. Você acredita, ô Luciano? O cara se dizia armamentista e não sabia abrir um tambor de um revólver? Daí você já tira a base, né? Isso. Não, e tem muitos que falam. É porque hoje em dia eu até falo, pessoal, ó, você quer saber se o cara é armamentista, você não vai perguntar o que você vai fazer para a causa, né? O que você já fez pela causa. Você tem que perguntar o que você já fez pela causa. E tem muita gente que eu já vi casos aí de deputados estaduais, inclusive, querer passar uma lei totalmente inconstitucional, né? E apresentar um projeto que todo mundo ganhava porte. Eu já vi isso aí, Luciano, depois eu até vou procurar e te mandar esse caso aqui. O cara fez um projeto de lei lindo, né? Totalmente inconstitucional. Ele sabia que isso não ia para frente, era impossível disso ser passado. Se passasse por algum absurdo, isso ia cair, nem ia chegar a entrar em vigor, ia cair instantâneo. Mas por que ele fez isso? Para dizer, nossa, eu dei o porte pro pessoal, mas derrubaram, então eu sou armamentista. Isso não cola. O cara tem que apresentar projeto. Apresentar projeto é a coisa mais fácil que tem, pessoal. Agora, criar um projeto que tenha fundamento, que seja constitucional, que tenha razoabilidade e possibilidade de aplicação, né? Senão amanhã o cara fala lá, ó, a cesta básica tem que custar R$10. Pode criar esse projeto, mas não tem como ser implementado uma lei nesse sentido. Tá? Tem uma pergunta que eu tô falando, que arma que é melhor para defesa pessoal, do Sinarme ou do Sigma? Gente, por calma. A arma para defesa pessoal é a arma do Sinarme. A arma do Sigma é para as atividades. A arma de coleção do Sigma não pode ser disparada, ela só pode ser utilizada para teste de funcionamento do mecanismo. Tá? A arma de caça tem que ser utilizada para o manejo e treinamento para o manejo, não pode ser usada em competições de tiro desportivo, e as armas do tiro desportivo não podem ser utilizadas na caça nem na coleção. As funções dos equipamentos são específicas. O que eu disse e repito, e é o que eu sustento, a arma do Sigma pode ser utilizada na defesa do acervo, inclusive na sua residência. Como? Se você tem que guardá-la desmuniciada. Você municia rapidinho e utiliza, porque a utilização dos meios necessários para repelir injusta agressão é legítima defesa. Pouco importa a cor do craft dessa arma, tudo bem? Mas arma para defesa pessoal é arma do Sinarme, tá bom? Pessoal, deixa eu só dar um recado rápido aqui. Se eu cair, é por conta da energia, que tá tendo uma chuva de relâmpago aqui absurda. Então, se eu desligar uma vez, provavelmente o Lara ainda vai estar. A gente vamos acelerar essa live aqui, Luciano, que minha energia aqui não vai durar muito. Já deu um microfone, Samuel. Tô por conta sua aí. Goianos sabem o que eu passo aqui. O pessoal de Goiás sabe exatamente como funciona aqui. Começou o chuvão com relâmpago, começou o relógio aqui. Então, Diego, obrigado. O Pedro falou, só falta desenhar. Beleza, Pedro. Você entendeu, o outro lá falou que entendeu também. É isso aí, pessoal. Arma de defesa pessoal é arma do Sinarme, arma do Sigma é arma para as atividades. Legítima defesa é outra conversa, tá? O Pedro Lucas, PM Cofre, eu já ouvi falar muito bem, viu? Da PM Cofres. Só que eu gosto muito, cara, muito mesmo da Ricardo Cofres. Inclusive, o Ricardo Cofres é o meu cofre, é o cara.
atende muito bem, entrega muito bem, tem preço excelente. Ricardo Cofres, eu gosto demais. Tá? Ó quem tá aqui! Vamos quem chega. Ô, Julião, tá com o microfone desligado, Tá desativado seu microfone. Aí, Fala, ligou. Boa noite, tudo bem? Oh, Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, a internet do Júlio aqui deve estar chovendo ali também, porque tá travando mais que tudo. Tá de Goiânia. Deve estar pelo celular, não tá, Júlio? Tô pelo celular, cara. E aí, como estamos? A voz tá bem baixinha, mas... Pessoal, o Júlio chegou bem no finalzinho aqui. Melhorou? Tá muito baixo sua voz, Júlio. Não, tá com o pau aí que eu vou ficar nos bastidores aqui. Pessoal, para quem não conhece, esse aí é o grande Júlio Cunha, é o coordenador estadual aqui do ProArmas por Goiás, é goiano também, e ele, pessoal, é o nome que o Polon definiu como pré-candidato a deputado federal em Goiás. Eu fiquei como deputado estadual e o Júlio como federal. Por quê? Muita gente tem até essa dúvida, por que o Code estadual e o Júlio federal? Pessoal, o Júlio, inclusive foi até pedido meu, que o Júlio é uma pessoa extremamente no meio já jurídico, ele é um cara que entende muito em relação a não só a articulação, mas também das leis, né? Então, na esfera federal, eu acredito que o Júlio seria um nome muito mais precioso, né? Para estar trabalhando as leis de esfera federal. Enquanto a esfera estadual, eu achei que, até por questões de amadurecimento, né? Seria mais interessante eu estar nessa esfera. E isso eu até conversei com o Júlio, né? Eu acho que ficou muito bom para Goiás, assim, caso tudo dê certo. 2023 dá para mudar muita coisa, né, Júlio? Ah, com certeza. Melhorou o áudio aqui? Tá baixo, tá baixinho. Tá melhor? Para mim baixo, aqui veio né? bom. Então, boa noite a todos, né? Boa noite aí, Samuel, Luciano Lara. Eu vi eu acompanhei um pedaço da live aqui, o tema é excepcional, né? E eu vi o Luciano falando sobre o livro, muito esclarecedor, uma linguagem muito tranquila, né? Traz um entendimento bem assim, maduro acerca do tema, viu, Luciano? Parabéns e obrigado. Pelo presente. Ainda veio autografado. Esse eu entreguei em mãos. Foi, exatamente. Então, Samuel, cara, a gente, estamos aí, né? O nome tá aí. Cara, política é um pouco muito dinâmico, né? Eu não sou nenhum articulador, não, mas a gente vai estar caminhando junto aí. Eu tenho certeza que o Samuel, como pré-candidato a deputado estadual, fará um trabalho de fato excepcional, né? Mesmo porque a gente vai estar andando lado a lado aí, né, Samuel? Inclusive, muita gente pensa, mas o estadual não faz muita coisa. Meus amigos, é o que mais faz. Faz pra caramba. O que mais faz. Samuel, o pessoal às vezes não entende o papel do legislador, né? O legislador municipal tem a sua responsabilidade, a sua esfera de competência e o seu trabalho. O legislador estadual tem a sua esfera de competência de atuação e o seu trabalho, e o deputado federal e senador tem as suas esferas de competência e representação. Tá? O pessoal precisa entender que as esferas são diferenciadas, que as competências são diferenciadas e que cada um tem a sua função essencial. Mas acontece, o principal, né? Eu não posso me envolver em questão político-partidária, mas o Samuel colocou uma questão fundamental aqui. O brasileiro esquece em quem votou na última eleição. De 2 anos, não estou falando da majoritária, não. Na de 2 anos atrás, ele já não lembra em quem ele votou. E aí, como é que vai se cobrar a responsabilidade de quem escolheu, do que escolheu e como cobrou desse mandato que foi conferido? Né? É muito difícil para a gente ainda. Nós somos uma democracia muito jovem, né? Desde 1988 aí, e o pessoal tem que amadurecer bastante, não só na escolha correta dos representantes, mas também na cobrança da atuação desses representantes. Porque se você não lembra nem quem você votou, como é que você vai cobrar? Pessoal, eu tô achando que o volume de vocês não tá baixo. É a chuva que tá batendo aqui, que tá fazendo barulho demais. Você que não tá ouvindo. Porque eu acho que é a chuva mesmo. Até o Luiz aqui confirmou. Tá chovendo até parecido também.
Pessoal, aqui o Júlio chegou bem no finalzinho da live, depois a gente tem que marcar uma live específica, eu tenho que marcar uma live específica com o Júlio para a gente tratar alguns temas, principalmente em relação ao projeto de lei que a gente tentou passar estadual aqui, né, Júlio? A gente vai comentar o que o nosso excelentíssimo governador andou aprontando e também tratar em questão, eu notei que vocês querem muito em relação a ajuda e dicas e até a formatação em relação a pedido de porte. O Júlio, ele é um advogado extremamente competente nessa área e ele vai passar uns bizus aí para vocês, uma ajuda, né? Até para você ter um rumo, né? De fundamentação e tudo. O Júlio é um cara excelente para isso. O escritor dele já fez, deu umas ajudas, né, Júlio? Já, com certeza. Cara, a gente que está no direito público, a gente sabe onde aperta, né, Luciano Lara? Eu mesmo tenho uma expertise no processo administrativo federal que eu entendo que seja 80% do procedimento. Sim. Né? Agora, no que diz respeito a 10.826, aos decretos de EIN, né, que hoje é a 201, é tranquilo de se trabalhar. O que eu fico chateado é que o decreto ele trouxe aí ele tirou um pouco a discricionariedade, né? Eu entendo que ele trouxe muito mais o poder vinculado do que o poder discricionário. Porque ele diz o seguinte, ele fala, olha, os requisitos a serem avaliados são estes, né? Então, ele traz, inclusive, o indício do risco tão somente. Sim. Eu costumo brincar, Júlio, que hoje está muito mais difícil para o delegado indeferir do que deferir, né? Hoje ele leva muito mais tempo, corretamente, fundamentando um indeferimento do que um deferimento, né? E aí, só responder, passou rapidinho ali a pergunta, está indo para casa da sogra, se levar a arma policiada, casa da sogra não é lugar de treinamento, nem de competição, nem de abate. A arma não vai passear, tá? Se você vai na casa da sogra e vai treinar, ou vai competir, ou vai para o abate ali perto, né, que não seja na sogra, né, você pode levar o equipamento. Agora, a arma não vai passear, pessoal, nem desmuniciada, tá? A GT tem finalidade, tá? O transporte desmuniciado também é para a finalidade. Se não for para a finalidade, a arma não vai passear. Ah, mas eu não quero deixar minha arma sozinha em casa e eu vou viajar. Melhora o seu sistema de segurança, porque a arma não pode passear contigo. Perfeito. Pessoal, aqui eu quase não estou mais escutando nem o Lara, nem o Júlio. Vocês estão dizendo que o som tá bom, é porque tá batendo a chuva muito forte aqui. Vai cair o sinal aí. Vai cair. E aqui já chegamos no tempo também. Eu falei que a live ia durar 1h30, já passou, tá quase 1h50. Pessoal, beleza. Eu vou deixar aqui para vocês duas coisas que eu vou fazer daqui para frente. Uma live com o Júlio Cunha para a gente tratar mais a fundo o tema porte federal, e uma live também com um especialista em balística, um cara que tem muita experiência também para ele quebrar uns mitos aí, porque tem gente que acredita que um tiro de 357 o cara vai jogar, se jogar arremessado, não é bem assim não. Então eu vou deixar... Samuel, vamos trazer o Luciano Lara para essa live do Porte, é muito importante, cara. Vamos sim, eu já deixo o convite para você. Vai ser excelente. Estou convidado, então. Tem um vasto conhecimento aí também. Convite do Júlio, para mim, é convocação. É isso aí. Não, perfeito. Pessoal, eu vou encerrar a live aqui agora. Agradeço a todo mundo do Superchat, todo mundo que mandou mensagens. Tem muita pergunta, infelizmente eu não consegui responder todos, mas eu destaquei todos os Superchats. Acho que o Bruno mandou umas 3 vezes esse chat, eu vou responder rapidinho. É Cacto de Goiás. E vou a São Paulo toda semana trabalhar. Você está portando minha arma para treino em clubes? Pode. Lógico que pode. Não precisa nem ser São Paulo, pode ser lá no Acre. Você pode estar... Em qualquer lugar. Não tem restrição ali, não. Desde que esteja na finalidade, né, Samuel? Tem que estar na finalidade. Indo ou voltando, pode estar portando sim, viu? E deixa eu ver, pessoal. Acho que consegui quase tudo aqui. Pessoal, brigadão por ter assistido. Peço desculpas aí quem não consegui ler tudo, mas depois me manda uma mensagem, deixa os comentários aqui, eu vou tentar ler os comentários e responder aqui as dúvidas de vocês. Eu não vou nem pedir pro Luciano, que com certeza não vai ficar no canal dos outros para ficar respondendo, mas de todo jeito, obrigadão. Foi um prazer participar, um prazer te ver, Júlio. Um abração aí para você. E quando marcarem aí, quiserem, só me chamar. Perfeito. Pessoal, boa noite. Obrigado. A live vai ficar salva, viu? Eu não vou tirar ela do ar em momento algum. Tá aí para vocês.
Obrigadão e faremos mais em breve. Um abraço, até a próxima.